Ike é um mago extremamente poderoso e o comandante da Brigada Imortal do Exército do Senhor dos Demônios. Vemos ali que ele lidera uma brigada em um ataque feroz contra uma cidade. Seu assistente não surge por ali e diz que forneceu o ariete aos orcs, conforme lhe foi ordenado, e eles o usaram para destruir as muralhas da cidade e com isso os humanos então são rapidamente dominados. A cena muda e vemos que o capitão da guarda da cidade observa de dentro de um edifício enquanto é confrontado por Ike. Pela aura dele, ele já sabe que o Senhor Máscara de Caveira ali é o comandante dessa brigada demoníaca e Ike se apresenta e oferece ao capitão 3 opções. A primeira é se render e entregar os territórios aos demônios. A segunda é morrer pelas mãos do mago como um homem de honra. E a terceira é fugir como um covarde. O líder da cidade fica surpreso ao ver um demônio mostrar misericórdia, mas obviamente ele rejeita todas as opções apresentadas e tenta atacar, e é óbvio que o nosso prota já esperava por isso, e contra-ataca um feitiço que rapidamente encerra a luta. Eis então que seu assistente chega por ali e pergunta se o prota está bem, o que ele confirma que sim. Ike faz a ele um pedido no mínimo inusitado. Ele pede a seu assistente para que cuide dos ferimentos do carinha ali e quer que faça o mesmo com todos os homens que se renderem. Vemos então que uma mulher observa tudo o que está rolando por ali através de uma bola de cristal e ela demonstra surpresa com o fato de que ele conseguiu tomar a cidade de Arsenal com uma única brigada em apenas uma semana. Ela está feliz que seu palpite sobre o potencial de Ike estava certo. A cena vai evoluindo e nosso prota ergue uma barreira mágica ao redor do local. Nisso ele olha através das janelas para os escombros gigantes que sinalizam o fim da batalha. Ele diz que se sente culpado por machucar tantos de sua espécie, pois sim, meus queridos, ele nos revela que por trás dessa máscara não há um demônio, e sim um ser humano, que diz que provavelmente nunca irá se acostumar com a guerra e os efeitos colaterais que ela traz. A cena continua evoluindo, dessa vez o prota nos revela suas raízes, onde ele menciona que seu professor era um demônio que se chamava Homberg, mencionando que ele era um grande mago e que ele sabia tudo o que era possível de se saber sobre a civilização avançada que já viveu nesse mundo. Ele criou nosso prota que tinha sido abandonado quando criança e lhe transmitiu todo o seu conhecimento e magia. Ike lembra que Homberg, em suas últimas palavras, pediu a ele que nunca mencionasse a ninguém sobre a civilização perdida, pois isso certamente traria muitos desastres. Ele também foi avisado para nunca remover sua túnica e máscara, pois o Senhor dos Demônios nunca o perdoaria se sua identidade fosse revelada. Ele se sente seguro em sua poderosa barreira, pois ninguém pode entrar sem sua permissão. Porém, contudo e entretanto, algo errado não tá certo, e vemos que debaixo da mesa tem uma empregada que já estava na sala quando ele a ergueu. Ela chora implorando para que ele não envie ela de Vasco, mas ele é quem quer chorar nesse momento, porque manteve sua identidade em segredo por 20 anos e não acredita que foi assim que ele foi descoberto. Eis então que o momento é interrompido, pois o porcão chega por ali e traz a ele algumas atualizações pós-batalha enquanto eles caminham pelas ruas. É revelado que eles conseguiram tomar o castelo, mas o assistente sente que estão deixando muitos humanos viverem. Ike não se preocupa com isso, pois o novo Senhor dos Demônios só se importa com resultados e não é tão selvagem quanto o anterior. O comandante então explica que haverá menos pessoas para pagar impostos se reduzirem radicalmente a população. Além disso, Arsenal é uma cidade comercial, então precisam de pessoas vivendo na cidade para que o comércio continue existindo. Ele então é abordado por um dos anciãos da cidade que deseja saber quanto de impostos eles devem pagar ao exército do Senhor dos Demônios. Eles então ficam aliviados ao descobrir que eles vão pagar o mesmo valor que costumavam pagar aos seus antigos mestres. No entanto, eles avisam que se alguém resistir ao exército do Senhor dos Demônios será punido independentemente de seu posto. De repente, Ike é transportado para um local onde um golem o ataca. Ele desvia do ataque e o destrói com um feitiço poderoso. Nos é revelado que quem trouxe ele por ali foi aquela mulher que estava acompanhando ele através de uma bola de cristal. Ela não acredita o quão forte o garotinho que sempre se escondia atrás de seu avô Homberg se tornou. Descobrimos então que o nome dela é Sephiroth e ela é a comandante do 7º Batalhão do Exército do Lorde Demônio. Ela está acima de Ike na hierarquia e é a única demônio que conhece o seu segredo. O jovem homem lhe diz para enviar um mensageiro se precisar dele, mas ela acha que essas convocações súbitas são muito mais divertidas. Ele acha que ela quer detalhes sobre o que aconteceu em Arsenal, mas ela informa que seus familiares já lhe contaram tudo. O motivo pelo qual ela o chamou é porque Dairoku Ten, o atual Senhor dos Demônios, deseja vê-lo pessoalmente. Sephiroth acha que ele é o primeiro comandante de brigada a receber tal honra. Ela está certa de que isso é devido ao seu feito impressionante de tomar Arsenal em apenas uma semana, por isso eles irão ao castelo do Senhor dos Demônios. Ela ordena que ele coloque a mão em seu ombro enquanto eles teleportam. A cena então muda e vemos que a empregada acorda após ter ido de berço. Ela tenta sair, mas a barreira impede. Ike lhe deixou um bilhete e alguma comida para ela aproveitar, então ela prova e começa a devorar como se nunca tivesse visto um rango antes. A cena muda mais uma vez e vemos que Ike e Sephiroth chegam ao castelo do Rei Demônio, e o miasma ao redor da área já está começando a afetar Ike, porque ele é um ser humano. Um
Um guarda ameaçador está na porta, pronto para inspecionar quem entra. Ike se preocupa que será descoberto, mas Sephiroth lança nele um feitiço que dá a ele uma aura demoníaca. O guarda fica impressionado com sua magia, mas não está surpreso, afinal, ele é neto de Romberg. O rapaz fica chocado ao saber que todos os demônios conhecem o nome de seu mestre, mencionando que mesmo após partir, Romberg ainda é famoso. Sephiroth interrompe a conversa, pois ele tem uma reunião importante. Ike então nos explica que o castelo de Doberberg foi construído como se fosse uma demonstração de poder e influência do Senhor dos Demônios, por isso eles estão num corredor interminável caminhando. Então a gente vê o grupo caminhando nesse corredor ali, e Ike admira o controle de Sephiroth sobre o feitiço de voo enquanto ela desliza. Ele também consegue utilizá-lo, mas apenas para saltar alto. O falso demônio então é instruído a esperar do lado de fora, enquanto sua superior conversa com eles primeiro. Durante esse intervalo, Ike expõe algumas informações sobre o atual rei dos demônios. Dairokuten virou a maré da guerra contra a humanidade para o lado deles em uma única batalha, e ele é o líder dos demônios e o homem mais forte. Segundo fontes, ele é um homem cruel e frio que eliminará qualquer um que considerar incompetente, não importa se são amigos ou inimigos, mas ele pode utilizar os talentos deles ao máximo se encontrar algo de valor em seus súditos, mencionando que ele revolucionou o exército do Senhor dos Demônios com essa visão. Ike nos relata que os demônios nascem sem vontade de trabalhar em cooperação, e por conta disso muitas brigas surgem entre eles. Porém, Dairokuten foi quem mudou tudo isso. Ike está animado para conhecer o comandante supremo do exército e, em demonstração de respeito, ele mantém a cabeça baixa enquanto entra e se curva. Ele então é instruído a levantar a cabeça e o jovem fica chocado ao ver que Dairokuten na verdade é uma mulher. Ela o recebe no castelo do Senhor dos Demônios e o elogia por derrubar a cidade fortaleza impenetrável chamada de Arsenal em apenas uma semana. Ele afirma que estava apenas seguindo ordens e dá crédito a Sephiroth, e ela acha que sua humildade é uma característica muito humana. O rapaz fica assustado que seu disfarce tenha sido descoberto com apenas uma afirmação, e Sephiroth tenta fazer um controle de dano ali, destacando que Ike é o neto do homem que eles chamavam de Guardião do Inferno, e isso, para Dairokuten, explica sua humildade. E o Senhor dos Demônios supõe que Ike é um homem de pensamentos profundos, e por conta disso que ele não eliminou as pessoas em Arsenal, nem executou seu líder. Ele então começa a entrar em parafuso, questionando se tomou as decisões corretas ou não, porém, ele tenta retomar o equilíbrio e pede a palavra, e após o líder conceder o direito dele falar, ele explica que os humanos podem até temer o terror, mas isso não significa que eles o obedecerão, e que a história sustenta seus argumentos, pois as cidades que tiveram seus líderes executados tiveram uma relevante menor produtividade quando comparadas àquelas em que os seus líderes originais foram deixados vivos para governar, e isso certamente é o melhor para eles. Ele confirma que essa é a mesma filosofia de Romberg. Ike menciona que só falou com Dairokuten por alguns minutos e ele já está convicto de que ela sabe sobre a civilização antiga, assim como seu avô. Ele inclusive tem certeza que ela utilizou esses conhecimentos para revolucionar o exército. O Senhor dos Demônios então se teletransporta para sua frente e comenta sobre o quão diferente ele é de outros demônios, e ela deseja ver o seu verdadeiro rosto sob a máscara em sua próxima reunião. Nisso ela desloca-se para trás, informando que espera ver mais os mesmos resultados. Assim que o lugar fica vazio, ele cai no chão ofegante, pois estava tão tenso que não conseguia sequer respirar. Ele tira a máscara para obter mais fluxo de ar, e Sephiroth fica surpresa porque é a primeira vez que ela o vê tão nervoso, e o rapaz confessa que ele é um covarde por trás de uma máscara assustadora. Ele comenta que está quase borrando as calças com o fato de Dairokuten saber que ele estava utilizando uma máscara, e Sephiroth diz para ele ser grato porque ela não percebeu que ele é um humano. Sua superior revela que o chefe lhe deu uma recompensa, porém isso na real é um castigo. Não nos é revelado do que se trata isso aí, pois a cena já muda e vemos que Ike retornou para o local onde estava a barreira e consequentemente a empregada, que provavelmente não tancou o almoço e foi de cochilos por ali. Ele então chuta a cadeira para que ela acorde, e ao acordar ela se assusta e se curva pedindo desculpas freneticamente, prometendo fazer qualquer coisa para que ele não a extermine. O rapaz fica um pouco perplexo com o comportamento dela e assegura que não vai machucá-la. Ela para então com seu comportamento dramático após ouvir isso. Ele pergunta o nome dela e ela menciona que é 13. Ele acha o nome estranho, então ela revela que os servos são sempre chamados por números, mas que o seu verdadeiro nome é Sati. Ike, no entanto, não pode deixá-la ir agora que ela sabe que ele é um humano, e ela pula nele, prometendo que não contará a ninguém, e ele diz que acredita nela, mas quer que ela seja sua empregada a partir de agora, e ela aceita o pedido com muita felicidade. Mais tarde é revelado que Ike se tornou governante de Valhas, e Jiron o parabeniza. Ele lembra-se então da conversa que teve com Sephiroth, e ele não entendeu os motivos de ser nomeado para governante de lá, e ela revelou como essa cidade, apesar de pequena, ela está localizada mais ao sul de Arsenal, e consequentemente, ela agora é a nova linha de frente da guerra. Embora seja uma cidade pequena, ela lhe
disse que ela é crucial para o exército deles. A missão de Ike é proteger a área e dobrar a receita tributária atual. Ele reclama das metas fiscais, pois estão em tempos de guerra, mas ele é mandado calar a boca, ou o leão do imposto vai morder ele ainda mais. Nisso ele informa seus homens que essa será a linha de frente da batalha contra a humanidade e que eles podem ser atacados a qualquer momento. Então devem consertar a cidade destruída, que por sinal foi a própria Sephiroth que destruiu. Jiron informa seu mestre que levará 6 meses para reparar as muralhas e ele acha que isso aí é uma mini eternidade, dizendo então que as muralhas precisam estar reconstruídas em 1 mês. Jiron surta com a proposta, mas o nosso prota diz que há uma forma de se tornar possível e ela se constitui basicamente na cooperação tanto de humanos quanto de demônios para completar o trabalho. Jiron fica chocado com a forma como ele conseguiu fazer os dois grupos trabalharem juntos. Ele até os faz trabalhar em turnos de 8 horas para que o progresso seja contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O comandante tá paga hora extra para quem quiser trabalhar, para que eles tenham um incentivo a mais e eles trabalham. A cena muda mais uma vez e vemos ali que os trabalhadores estão se lascando com uma pedrona gigantesca. E bem, o nosso prota simplesmente foi para lá e reduziu ela a pó com magia. Depois de algum tempo, Ike recebe a notícia de que o Rei Demônio decidiu torná-lo responsável por obter informações sobre uma provável aliança sendo formada pelos reinos humanos, pois durante a última batalha os demônios enfrentaram um grande exército humano que não poderia ser de apenas um reino. Sati parece estar bastante confortável com ele agora e ele decide levá-la junto a um reino próximo para fazer um reconhecimento. Enquanto eles estão lá, Sati acaba se distraindo com o trambiqueiro ali e tá arrancando os pila da galera com o jogo de azar, mas Ike revela através de sua magia que o doidão tá trapaceando e antes que a violência rolasse por ali, ele leva Sati embora. Enquanto eles caminham, eles comem algumas frutas e Ike diz pra ela que acha que os humanos estão definitivamente formando uma aliança nesse momento. Sati parece confusa, então Ike explica que sempre que algo ameaçador como o Rei Demônio surgiu, os humanos deixavam de lado suas diferenças e uniam suas forças de todos os reinos humanos para lutar contra um inimigo em comum. Segundo Ike, essa aliança foi feita 3 vezes na história e todas as vezes a aliança conseguiu derrotar completamente o Rei Demônio e o fez voltar para o castelo de onde veio. Ela pergunta se os humanos vão vencer dessa vez também, o que confunde Ike, já que Sati deveria torcer pelos humanos, mas ela responde que os humanos nunca foram gentis com ela e a fizeram de escrava. Ela continua e diz que se o exército demônio nunca tivesse invadido, ela teria sido como as outras crianças escravas para sempre, apontando para algumas crianças em uma jaula por ali. Ike percebe como toda a sociedade é cruel e assegura a Sati que o atual Rei Demônio é o mais sábio e o mais forte em vários séculos, e antes que pudessem continuar conversando, no entanto, uma voz os interrompe, e quando Ike se vira, vê que quem tá ali é o trambiqueiro de outrora, ao lado de um capanga de MC elevado, gritando com ele por revelar seus truques. Ike diz a ele que ele não estava aplicando truques, mas sim golpes, mas o trapaceiro fica bravo e diz que ele terá que pagar pelo que fez. Isso obviamente irrita Ike, que olha ao redor para verificar se tem alguém por perto ou não, antes de tirar sua varinha mágica e usar magia de gelo para congelar os pés do Sr. Plus Size ali. O trapaceiro fica chocado ao ver que Ike é um mago, mas antes que pudesse reagir, nosso prota cria várias lanças de gelo e as aponta para o trambiqueiro, dizendo para pedir desculpas. O trapaceiro acha que Ike está blefando e começa a xingá-lo, mas Ike o esfaqueia com uma das lanças no braço, mostrando que ele tá mandando a real por ali. Depois disso, ele pergunta ao meliante se ele tem alguma informação sobre os acontecimentos nesse reino e, temendo por sua vida, ele revela que a aliança foi feita entre os reinos, mas que o reino de Roséria está planejando um ataque surpresa aos demônios para obter vantagem ou alguma chance de glória. Ike acha que isso faz total sentido e pergunta a ele onde eles estão planejando o ataque. Por algum motivo que eu realmente acho questionável e conveniente, o cidadão ali sabe de todos os detalhes sobre os planos de guerra e diz a ele que a cidade de Valia será atacada porque suas defesas estão fracas agora. Ike ouviu tudo o que queria saber e voltou com Sati para sua cidade para planejar a defesa. Naquela noite, o exército de Roséria enviou um batalhão para invadir a cidade de Valias, mas antes que pudessem preparar suas armas de cerco, muitos esqueletos começam a sair do chão. A líder deles, chamada Alistar, diz para manterem a formação, pois os esqueletos são fracos, mas sem que eles soubessem, eles estavam caminhando direto para uma emboscada, quando flechas começam literalmente a chover na cabeça deles, enquanto um grupo de orcs sai da selva e começa a esmagar seu exército. Alistar percebe que Valias estava preparado para esse ataque e que eles entraram em uma armadilha que pode custar literalmente todo o batalhão. Nisso ela imediatamente ordena que seus soldados formem uma linha de retirada e garantam que ninguém seja deixado para trás. Enquanto isso acontecia, Ike e seu conselheiro Jiron estavam assistindo isso se desenrolar das muralhas, enquanto Jiron elogia Ike porque sem ele, eles definitivamente teriam caído no ataque surpresa. Porém, antes que Ike pudesse responder, alguém dispara uma flecha de trás que acerta Ike nas costas e ele cai no chão inconsciente. Quando recupera a consciência, ele se encontra na cama com Sephiroth
Séfiro, que afirma ter sido chamada por Jiron após Aiki ter sido atingido e quase ter ido de vala. A sorte desse anime é que ela foi capaz de curá-lo rapidamente, caso contrário teria subido os créditos, seria a season final. Ela parabeniza por antecipar o ataque surpresa, mas diz a Aiki que mesmo dessa vez as baixas humanas foram mínimas. Por conta disso, ela diz que o Lorde Demônio pode começar a duvidar dele se isso continuar acontecendo, mas Aiki responde que não se importa com o que ela pensa. Seu objetivo principal é tornar esse mundo adequado tanto para humanos quanto para demônios viverem juntos, assim como seu mestre idealizava. Ela diz para ele tomar cuidado e desaparece enquanto ele chama Jiron e pede para descobrir o que aconteceu com a comandante das forças humanas. Jiron responde que a comandante acabou sendo presa por seu oficial superior, que alegou que ela foi uma desgraça ao recuar do campo de batalha. Na manhã seguinte, Aiki decide ir até a prisão onde ela estava, pois queria encontrá-la uma vez, mas ele acaba sendo seguido por sua subordinada Lilith. Ele diz para ela ficar quieta ou ir embora, e ela promete que irá se comportar. A cena evolui e vemos que eles espiam os poucos guardas na frente da prisão. Ela pergunta se deve capotar o quarto dos dois homens ali para que eles possam entrar, mas Aiki responde que não quer agir de violência agora, porém antes que ele pudesse impedi-la. Ela foi na frente dele e espancou os guardas, alegando que não os matou como ele queria e que apenas ajudou a colocar o sono deles em dia. Eles então entram na prisão, que por sinal acaba sendo maior do que ele imaginava, e ele percebe que levará muito mais tempo para encontrar o comandante, mas Lilith acaba roubando a informação de um dos guardas e diz a ela que o comandante está no último andar e até carrega as chaves. Enquanto se dirigem às escadas, alguns outros guardas são alertados e os atacam, mas Lilith entrega as chaves a ele e diz para ele seguir em frente enquanto ela cuida deles. Aiki segue em frente e se vira para ver os guardas ali sendo detonados, mas continua avançando como se não tivesse visto nada. Logo então ele chega no último andar e abre a cela apenas para encontrá-la completamente vazia. Ao entrar, ele acaba sendo atacado por trás pela comandante e ele mal consegue desviar. Ela pega uma faca e começa a atacá-lo novamente, mas ele de alguma forma consegue escapar novamente e tira seu bastão antes de derrubá-la no chão. Ele deixa que ela se levante enquanto ela pergunta se ele veio ali pra rir da cara dela por perder ou tal, ou quer matá-la, mas Aiki responde que ele só queria saber se ela enviou algum assassino para se infiltrar em Ivalias e matá-lo. A mulher parece surpresa e pergunta se ele realmente é um demônio, o que pega Aiki de surpresa. De repente, seus pensamentos são interrompidos pelo som de guardas correndo para o último andar e a espiã aproveita sua distração e coloca uma faca em sua garganta, pedindo para ele dizer se ele é um demônio ou um humano. Aiki não tem ideia do que fazer enquanto ele pensa se deve revelar sua verdadeira identidade ou não. Aiki percebe que precisa fazer algo antes de se meter em encrenca, então ele usa uma magia especial que desacelera o tempo ao seu redor. Isso surpreende Alistar, que imediatamente percebe que algo está errado, mas ele diz a ela para não se preocupar, pois isso vai passar logo. Ele passa casualmente por ela e pelos guardas que andam em câmera lenta, que não parecem se mover para o lado, então ele usa sua magia de vento negro para soprá-los imediatamente. Antes que ele pudesse se mover, ele é atacado por trás por um grande cavaleiro carregando uma massa. O cavaleiro de IMC elevado erra o golpe enquanto Aiki se desvia habilmente, e antes que o cavaleiro pudesse recuperar o equilíbrio, Aiki usa um feitiço de gravidade de seu arsenal, que o força ao chão antes que a rampa se quebre e ele caia no chão. Alistar parece confusa enquanto se pergunta por que esse homem não mata os guardas quando ele pode fazer isso facilmente, quando de repente o chão sob seus pés também desaba e incapaz de se mover, ela acaba caindo também. Felizmente para ela, Aiki salva sua vida ao agarrá-la no ar antes de colocá-la cuidadosamente no chão. Ele então pede desculpas por todo o caos e se apresenta como Aiki, o comandante da Brigada Imortal, e responde à pergunta anterior dela, afirmando que ele obviamente é um demônio, pois humanos não são permitidos no exército demoníaco. Alistar ainda não parece satisfeita com essa resposta, mas Aiki continua e pergunta novamente se ela enviou um assassino para matá-lo durante a última batalha. Ela mantém a boca fechada, alegando que é uma cavaleira do reino e não revelaria nada a um demônio como ele, mesmo que ele a matasse. Aiki então decide resolver a parada por conta própria e aplicar a infalível técnica dos doramas, onde o cara mete a mão na parede e encara a garota. Porém, o que ele realizou ali na verdade foi uma leitura mental. Lilith até achou que ele estava de pegação com ela, mas ele só estava buscando as informações necessárias. E após obter o que ele queria, ele se vira para ir embora enquanto Alistar o chama, perguntando se ele veio simplesmente zombar da cara dela. Mas ele responde que tudo que ele queria saber era se ela tinha enviado um assassino, e agora que ele já sabe que ela não tem nada a ver com isso, ele está se retirando. Ele então diz a Lilith que eles estão indo embora, enquanto ela protesta, pois queria passar um tempo sozinha com ele, mas ele já tá cansadão ali desses pensamentos o incomodando, então ele simplesmente abre um portal e passa por ele, enquanto Alistar fica perplexa com o que acabou de acontecer com ela. Quando ele volta para sua mansão, Sachi então está ali para recebê-lo. Ele tira sua máscara e entrega a ela uma pequena bolsa cheia de grãos de arroz. Ela parece confusa com aquilo, pois nunca tinha visto aquilo antes, mas Aiki lhe diz que isso é conhecido como arroz, e é
muito mais fácil de cultivar do que o trigo. Ela ainda parece confusa, então ele explica que atualmente todas as pessoas em Arcenan são agricultores que cultivam trigo, o que é notoriamente difícil de cultivar e precisa de muitos homens para fazer o trabalho duro para que seja vendido. Comparado a isso, o arroz é muito mais fácil de cultivar, o que significa que precisarão de menos agricultores e os homens restantes poderão fazer outras coisas importantes, como se tornar pedreiros, chefes, ferreiros, etc. E isso aumentará a produtividade da cidade e ajudará as pessoas mais pobres na cidade a se tornarem de classe média. Sachi, que parece desprovida de cérebro, ainda não entendeu muito bem, então Ike resume ele dizendo que terão mais comida e venderão por mais dinheiro. Ela finalmente entende o conceito e pergunta se ele sabe como cozinhar aquilo. Ike olha pra ela e diz que ele não tem nem ideia de como fazer isso, e é por isso que ele dá a ela o dever de tentar diferentes maneiras de preparar esse grão, para que possa utilizá-lo em vez do trigo como alimento principal. Depois de resolver isso, ele pede a Jiron para reunir suas forças e sai para encontrá-los à noite. Jiron não tem ideia do motivo e Ike chama todo o exército para uma reunião. Acontece que a flecha utilizada para atirar nele naquela ocasião pertencia aos inimigos, mas ele sabe agora que a comandante Alistar não teve nada a ver com isso. Isso só pode significar que por ali há um espião e ele está infiltrado em seu próprio exército. Ele decide utilizar sua habilidade de leitura mental para verificar o que cada soldado está pensando, enquanto Jiron continua pensando ali no quão legal Ike é e tal. Ele acaba localizando um dos goblins ali que começa a suar e se preocupar se seu segredo foi descoberto. Então Ike imediatamente se teletransporta na frente dele e pergunta se ele é o espião. Após isso, ele extrai todas as informações do espião e vai se encontrar com Sephiroth à noite. Ele lhe diz que encontrou um traidor em seu exército e ela pergunta casualmente quem é enquanto toma um banho. Ele diz que o traidor é o goblin veterano de um olho só chamado Jace, que é o segundo no comando do 7º batalhão. Ele afirma que o goblin é um comandante testado em batalha e também inteligente e pergunta a Sephiroth o que precisa ser feito. Ela sai casualmente e diz que precisam fazê-lo pagar um preço por sua traição. Na manhã seguinte, ele vai ao território de Jace para ter uma conversa que assusta Jace, que percebe que foi descoberto. Ike pede para ter uma reunião a sós com o Goblin, mas Jace traz mais ou menos um exército de Goblins para se encontrar com ele. Ike diz a Jace que sabe sobre sua traição e está lá para fazer justiça, mas Jace simplesmente zomba dele por ser burro o suficiente para vir ali sozinho depois de saber sobre ele. Ele diz a Ike que seu exército é o dobro do tamanho do exército de Ike e diz que todos os seus soldados atacarão Ike imediatamente se ele der a ordem. Ike, no entanto, ri e diz que estava antecipando algo do tipo, o que confunde o comandante Goblin quando de repente eles ouvem uma explosão. Jace se vira e olha enormes bolas de fogo caindo do céu por toda a cidade, o que os coloca em frenesi enquanto todos tentam correr em diferentes direções. Isso se revela como um trabalho de Sephiroth, que tem um poder mágico suficiente para transformar essa cidade inteira em pó, enquanto continua lançando fogo infernal sobre os Goblins. Ike corre para se esconder atrás de um prédio, pensando que ela deveria pegar leve nos prédios, pois eles vão ter que reconstruir toda a parada depois. Mas Sephiroth definitivamente não se importa com isso e continua detonando tudo. Ela então envia seu próprio exército de esqueletos para lidar com a limpeza do local e acabar com os traidores restantes, enquanto Ike aparece atrás de Jace e lhe dá duas opções, perguntando se ele prefere morrer como um traidor ou se render como um traidor. Jace não aprecia nenhuma das opções, então ele ordena que suas tropas ataquem Ike, mas obviamente eles não são páreos para ele, que os derrota facilmente um após o outro. Jace aproveita isso e começa a correr pelos telhados, quando um demônio gigante o para e tenta socá-lo, mas Jace desvia do golpe antes de usar uma granada de fumaça para desaparecer do prédio e usar um portal para escapar para a floresta. Ele se vira para ver a destruição e jura destruir Sephiroth, porém antes dele se afastar, uma bola de fogo acaba o atacando e lançando ele ao chão. Ele se vira para ver Ike, que o seguiu até ali, enquanto ele diz a Jace para simplesmente se render. Irritado por um comandante de brigada estar lhe dando ordens, Jace avança com um soco apenas para ser facilmente bloqueado por Ike, que lhe diz que a sua resistência é inútil. Ike então usa uma magia de vento para lançá-lo contra uma árvore antes de usar sua magia de amarração para prendê-lo completamente. Jace finalmente percebe que não há como vencer esse cara, então ele emprega uma estratégia diferente ali e aceita que Ike é mais forte do que ele antes de apresentar uma contraproposta. Ele afirma que durante todo esse tempo os demônios têm lutado contra os humanos, enquanto a rainha demônio simplesmente ficou de boaça no castelo sem fazer nada. Ele diz que eles dois deveriam derrubar a rainha e assumir o controle de todas as forças. Ele continua dizendo que a rainha é muito emocional e não os deixa matar os humanos tanto quanto eles querem, então ele e Ike deveriam unir forças e destruir os humanos de uma vez por todas. Ike obviamente recusa, enquanto Jace tenta se libertar e utilizar uma faca ali pra acertar ele, a qual o Ike consegue desviar tranquilamente. Ele pergunta a Jace quem mais está participando de sua traição, mas ele não responde. De repente, Sephiroth chega ao local e interroga Jace, mas ele cai ali com sintomas de envenenamento. Ike tenta utilizar um feitiço de cura, mas falha, pois Sephiroth lhe diz que o veneno parece
parece ser muito forte. Ela pede que ele dê os nomes dos traidores e promete vingar sua morte daqueles que o deixaram pra trás, mas pouco antes dele dizer o nome, ele acaba indo de arrasta. Ike sente pena do traidor, enquanto o Sephiroth diz pra ele parar de drama, pois agora eles têm outro trabalho a ser feito. A cena então muda e mais tarde naquela noite, Ike e Sephiroth vão ao castelo do Rei Demônio para relatar os ocorridos e ela pergunta o que diabos está acontecendo. Sephiroth diz que descobriu quem é o traidor e menciona que ele é Bastio, o chefe do 3º batalhão. Dairukuten pergunta se ela tem alguma prova disso e ela afirma que seu vice-comandante acabou desertando e tentou matar Ike para que pudesse ganhar o controle do 7º batalhão e destronar a rainha. Dairukuten lentamente levanta os olhos e olha para trás deles, perguntando o que Bastio tem a dizer sobre tudo isso. De repente, Ike se vira apenas para perceber que o grande cavaleiro sem cabeça chamado Bastio está atrás deles, participando da reunião. O cavaleiro sem cabeça caminha em direção a Dairukuten, que pede para ele repetir o que acabou de dizer. Em uma voz baixa e rouca, Bastio diz que Sephiroth e Ike mataram o vice-comandante de seu batalhão para incriminá-lo. Ele os acusa de conspirar contra ele e diz que Sephiroth provavelmente quer tomar o comando de seu batalhão. Sephiroth fica furiosa ao ouvir isso e libera seu poder mágico, mas Dairukuten a manda se acalmar. O Rei Demônio então começa a expor sua filosofia sobre quanto mais poder um demônio tem, mais ele começa a desejar. A ambição de obter mais poder, riqueza e influência é o que define os demônios. E se ela começar a matar demônios por terem ambições, logo não terá mais subordinados. Dairukuten pede a Bastio que pare de pensar que seu plano óbvio passaria despercebido por ela, e então se vira para Sephiroth dizendo que, embora aceite sua lealdade, é parcialmente culpa dela que seus subordinados tenham sido desviados. Dairukuten então libera a magia de sua mão, afirmando que, de acordo com a lei deles, ela deveria punir ambos, mas não quer perder 2 de seus comandantes enquanto ainda estão no meio de uma guerra contra os humanos. Porém, ela não pode simplesmente ignorar essa questão. É por isso que ela anuncia um duelo entre as duas partes e o vencedor terá o direito de viver, porque é assim que os demônios devem resolver as coisas. Mais tarde, Sephiroth começa a se preparar para o duelo e explica os detalhes para Ike, conforme ela aprendeu com Dairukuten. O duelo acontecerá por meio de criaturas mágicas chamadas marionetes e os comandantes não participarão diretamente. Cada comandante controlará 50 marionetes e, para vencer, eles devem derrotar todas as marionetes do inimigo. O perdedor morrerá no local e o vencedor, bem, obviamente sobreviverá. Ike fica surpreso ao ouvir isso e pergunta a Sephiroth por que ela escolheu uma maneira tão indireta de resolver as coisas, já que ela poderia simplesmente fazer com que, sei lá, os dois se trancassem numa sala com uma faca dentro e de lá só saísse o vencedor. Sephiroth, no entanto, acredita que Dairukuten, no final das contas, quer ver nesse caos todo suas habilidades como comandantes. Sephiroth então diz que no duelo, os comandantes podem enviar seus representantes para lutar em seu lugar e ela nomeia Ike para isso. Ele aceita distraidamente sua ordem apenas para perceber um momento depois que a vida dela agora depende de seu desempenho. Ike está nervoso pra cacete por assumir tal responsabilidade, mas Sephiroth acredita que ele é um comandante de batalhão mais habilidoso que ela, então enviá-lo será a maneira mais fácil para ela vencer. Ela então segura suas mãos, confiando sua vida a ele, e essas palavras são tudo o que Ike consegue pensar enquanto se dirige à arena. Depois disso, ele chama Jiron e vai para o quarto onde suas marionetes estão guardadas. Ike sabe que todas as marionetes seguem as ordens de seu comandante sem falhar, e como todas são iguais em força, a única coisa que pode fazer a diferença no campo de batalha é a habilidade de comandante. No dia seguinte, Ike continua lendo livros de estratégia em seu escritório, e quando Sachi vem lhe servir um chá, ele pergunta a ela qual é a melhor maneira de vencer uma batalha. Ela obviamente lhe diz que prefere fazer as coisas de forma pacífica ali, resolvendo numa xícara de chá, por exemplo. E Ike lhe diz que concorda com ela, porém, há muitas pessoas no mundo que não se satisfazem sem cair na porrada com outras pessoas. Ele então pede a ela que lhe dê uma resposta hipotética ali sobre como ela lutaria, e ela responde que utilizaria uma vassoura como arma. E Ike diz que ela está certa, porque quanto maior o alcance de uma arma, em maior vantagem a pessoa estará para garantir a vitória. Sachi sugere então que ele utilize bestas, porque elas são poderosas, fáceis de usar e têm um longo alcance. Ike responde que elas são uma boa escolha, mas ainda não são poderosas o suficiente. E de repente ele tem uma ideia e declara que pode tentar criar armas de fogo que sejam muito mais poderosas e de longo alcance. Sachi pergunta se ele realmente pode criar algo tão incrível, e Ike acredita que Sephiroth pode fazê-lo, pois ela é a alquimista mais talentosa do exército dos demônios. No entanto, a cena muda e vemos que Sephiroth está aproveitando ali um tempo na piscina, e ao ser questionada, ela diz que há algumas coisas que ela não pode fazer, porque ela nunca viu essas coisas antes. Ike pergunta o que aconteceu com sua confiança habitual em criar coisas novas, mas Sephiroth ignora e joga um pouco de água nele, convidando a se juntar a ela e se divertir, deixando-o constrangido e com as expectativas frustradas sobre a criação de armas. A cena muda e vemos que Bastio também está se preparando para o duelo. Ele examina uma espada negra feita de dente de dragão e diz ao seu subordinado para fazer o máximo possível delas para
o duelo. Nesse momento, o espião que ele havia enviado para verificar Sephiroth retorna e informa a Bastio que ele certamente vencerá o duelo, ainda mais por conta de que ele provavelmente lutará contra Ike, pois Sephiroth designou para isso. Bastio pensa que isso pode ser algum plano sórdido dela, mas não pensa muito sobre, pois ele está focado em ganhar custe o que custar. A cena muda mais uma vez e vemos que Ike saiu de um banho noturno esperando que Sephiroth leve o duelo a sério. De repente, seu casaco vem até ele e ao agradecer a pessoa que enviou em sua direção, ele descobre que é ninguém mais, ninguém menos que a própria Dairokuten que está ali. A senhorita demônio, e cacetada, galera, do nada essa. Ike quase molha a toalha de medo e imediatamente se ajoelha diante dela, perguntando se o que Dairokuten está fazendo ali e temendo que agora, tendo ela visto ele em forma humana, ele vai de comes e bebes. Ele de repente pensa que como ela nunca viu seu rosto antes, ele pode estar seguro de se passar por um servo, algo do tipo, mas ela joga um pacote nele e pede pra ele abri-lo. Ao abrir o pacote, Ike descobre que ele está cheio de armas de fogo, e Dairokuten pergunta se era isso que ele estava procurando, e eu me questiono de que forma foi que ela soube que ele estava tentando criar justamente isso, mas enfim. Seguindo, Ike entra em pânico, mas ainda tenta blefar, dizendo que Dairokuten deve ter encontrado a pessoa errada. No entanto, ela lhe diz que é inútil esconder a verdade, porque ela sabia de tudo desde o início, visto que Ronberg, seu mestre, já havia lhe contado sobre Ike ser humano, e ao entender esse fato, ele pergunta por que ela deixou ele viver nesse caso, e Dairokuten diz que ela precisa de pessoas capazes como ele para ajudá-la a realizar seu desejo de criar o mundo dos seus sonhos. Como ela vê grande potencial em Ike, ela lhe dá esse voto de confiança e ele se compromete a servi-la da melhor forma possível. Com isso, a rainha demônio se teleporta, alugando um senhor de um terreno baldio na cabeça do nosso prota. No dia seguinte, ele mostra as armas de fogo para Sephiroth e ela fica surpresa ao saber que Dairokuten as deu para ele. De qualquer forma, ela começa a fazer as balas de chumbo para arma de fogo, mas não tem ideia do tamanho correto delas, então ela faz ali umas grandes demais. Quando ela começa a criar balas no tamanho adequado, após a explicação de Ike, uma explosão cria um buraco na parede do quarto. Sephiroth fica em alerta porque não sentiu nenhuma magia na explosão, mas Ike lhe diz que era algo que ele tinha planejado. Outro de seus subordinados então sai da fumaça, dizendo a Ike que prepararam a pólvora exatamente como ele pediu. Enquanto isso, Sephiroth criou algumas balas também, e Ike lhe diz que eles precisam de cerca de 500 delas. Sephiroth deixa para outra subordinada encarregada o serviço, dizendo que trabalho minucioso faz mal para sua pele. A cena muda e vemos que então chegou o dia do duelo e os demônios na plateia estão empolgados para vê-lo. Ike se posiciona na frente de suas tropas de marionetes que estão segurando apenas escudos. Bastio ri dele, cercado por suas marionetes armadas e protegidas por armaduras, perguntando a Ike se ele vai lutar com tropas tão despreparadas. Ele coloca sua cabeça, dizendo a Ike que suas tropas estão protegidas por armaduras feitas de aço damasco, que não podem ser perfuradas por espadas ou flechas. Bastio inclusive diz que o aço foi um presente da Dairokuten porque ela queria vê-lo vencer. Ike está confuso sobre as intenções da rainha demônio agora, mas decide guardar suas perguntas para quando o duelo acabar. O duelo então começa e Bastio comanda seus arqueiros marionetes para atirar, enquanto Ike comanda suas marionetes para bloquear. Apesar de usarem seus escudos, algumas marionetes são atingidas pelas flechas e então os lanceiros sob o comando de Bastio avançam para fortalecer ainda mais sua vantagem. Suas tropas então ganham a vantagem e começam a derrubar o número de marionetes de Ike. Bastio ri dele, chamando sua estratégia de apenas se defender de bastante entediante, mas então de repente, um tiro ecoa na arena e uma das marionetes do cidadão capota ao Corsa após levar uma azeitona na cabeça. Todos ficam em silêncio por um momento enquanto tentam entender o que acabou de acontecer, mas então Ike comanda seus atiradores para começar a disparar. O som dos balaços então enche a arena enquanto as marionetes começam a atirar nos inimigos. As marionetes com armadura vão deitando uma após a outra e Bastio não consegue entender o que tá rolando por ali. Quando a primeira fileira termina de disparar, elas se movem para trás para recarregar suas armas, enquanto a segunda fileira avança e dispara. Dessa forma, todas as tropas de Bastio são devidamente aniquiladas e ele fica incrédulo por ter perdido. Dairokuten então vai até a arena e declara Ike como vencedor e dá a Bastio duas opções. A primeira é ele acabar com sua própria vida de forma honrada e a segunda é perecer nas mãos dela. No entanto, Bastio já tem uma terceira opção em mente porque ele posiciona um arqueiro para eliminar Dairokuten. O arqueiro dispara uma flecha nela, mas Dairokuten facilmente a pega, porém a flecha tinha uma bomba em sua ponta que acaba explodindo por ali e vemos também que há bombas em toda a arena. Então a diabaiada começou a sair voando por ali. Há muitos anos, em uma caverna escura, Ronberg eliminou uma matilha de lobos e encontrou uma família destruída pelos animais. Em meio ao caos, havia uma criança pequena ainda viva, protegida pelos pais que usaram seus próprios corpos como escudos para evitar a morte de seu filho. Esse menino era Ike, o nosso prota. Avançando para os dias atuais, o 3º Batalhão obedeceu às ordens de Basteu em uma tentativa
tentativa de aplicar uma espécie de golpe de estado e tomar o controle de todo o exército demoníaco. Pegando os orcs de surpresa, os esqueletos e goblins do comandante eliminaram qualquer um em seu caminho, enquanto Bastio se gabava de sua estratégia, confiante de que, uma vez que os demônios estivessem sob seu controle, o mundo inteiro seria dele. Aproveitando seu momento de triunfo, Bastio diz a Ike que ainda não é tarde demais para se juntar a ele, garantindo a ele que sua vitória será certa, e ele diz que permitirá até que o mago continuasse controlando o 7º batalhão, caso aceitasse ir para o seu lado. Olhando ao redor, Ike observou os orcs na arena sendo pegos de surpresa e massacrados impiedosamente pelas tropas esqueléticas. Ele respondeu que era uma oferta tentadora, mas não iria discutir isso com Bastio, e com seu cajado emanando poder, o feiticeiro declarou que o comandante do 3º batalhão não seria o Senhor dos Demônios. Ao ouvir isso, Bastio riu, pensando que Ike era mais esperto do que isso. Enquanto falava, seus soldados cercavam o mago e Bastio anunciou que esse seria o fim de seu inimigo. Com isso, alguns guerreiros avançaram contra Ike, que respondeu com um poderoso feitiço que repeliu os atacantes. Imperturbável, o comandante das tropas ordenou que o atacante continuasse, levando Ike a utilizar um feitiço ainda mais forte, derrubando os soldados que avançavam sobre ele. Um dos esqueletos usou seu crânio revestido de mana para explodir perto do mago, mas nenhum dano significativo foi causado. Ainda assim, quando estava prestes a completar sua estratégia de atacar com uma espada através da fumaça, o esqueleto foi defendido por um escudo mágico e vaporizado por outro feitiço. Apesar do domínio inegável do mago na batalha, o 3º batalhão manteve-se firme sobre as ordens de seu líder, não recuando diante do poder do feiticeiro. Enquanto Ike decolava, os arqueiros aproveitavam a oportunidade para disparar, mas ele desviou dos projéteis e continuou sua ascensão a um ponto de vista alto o suficiente para observar a arena. De lá, ele lançou um feitiço que perfurou todos os soldados inimigos, deixando Bastio em maus lençóis. Voando em direção a ele, Ike lançou um feitiço que causou uma explosão massiva. Quando a fumaça se dissipou, Ike observou a destruição ao seu redor, esperando que Bastio fosse parte da cena, mas o líder do 3º batalhão, com a cabeça rolando no chão, soltou uma risada e declarou que ainda não tinha acabado. Com isso, o corpo do cavaleiro surgiu atrás do mago para atacar, enquanto a arquibancada continuava a sofrer com inúmeras explosões que estavam desmoronando a arena. Ike escapou por pouco do ataque, enquanto todo o ambiente se transformava em uma tempestade de areia. Bastio deixou claro que um ataque como aquele não poderia derrotá-lo. Na verdade, como chefe da Brigada Imortal, Ike deveria lembrar que o cavaleiro era um do Lahan, e que ele e seus soldados eram mortos-vivos. Vendo os inimigos se levantarem novamente após serem mortos, Ike percebeu que sua ferocidade não tinha diminuído quando os guerreiros de Bastio retomaram o ataque com um vigor renovado. E dessa vez, os esqueletos lançaram um número maior de crânios explosivos no nosso prota, que não conseguiu pensar em uma reação a tempo. Além disso, um goblin zumbi se aproximou perigosamente de Ike, forçando-o a agir rapidamente. Ele congelou o braço do inimigo e o despedaçou. Depois disso, ele parou o tempo e derrubou os inimigos mais próximos, mas eles continuavam vindo. De acordo com Bastio, suas tropas eram intermináveis, e por mais poderoso que fosse um feiticeiro, toda a magia era finita e eventualmente ela acabaria. Portanto, era apenas uma questão de tempo até que Bastio reivindicasse a vitória, o que era uma pena, pois o cavaleiro adoraria ter um aliado do calibre de Ike ao seu lado. E como se não bastasse todo esse problema, o arqueiro orc que havia disparado contra Dairokuten agiu novamente, e com aquela mira extraordinária que somente ele tem, ele atingiu o mago com uma flecha explosiva, causando uma explosão massiva. Por sorte ou reflexo, Ike conseguiu se proteger a tempo e levantou um escudo, mas o choque foi suficiente para mostrar que sua vida estava em risco. Sem fôlego, o feiticeiro finalmente mostrou sinais de cansaço. Bastio então apontou que o inimigo ainda estava vivo, reconhecendo que era por isso que ele era o líder da Brigada Imortal. No entanto, o cavaleiro reiterou que a resistência era inútil. Do outro lado, Ike começou a acreditar que isso de fato era verdade, então precisava encontrar uma maneira de virar a maré antes que a situação piorasse. E analisando seu entorno, ele sabia que os mortos-vivos eram cadáveres ambulantes e que sua magia negra não funcionaria contra eles. No entanto, o próprio fato de que eles não estão vivos deu ao humano uma boa ideia. Enquanto isso, Bastio assumiu que a postura passiva do inimigo era um sinal de rendição, mas ele aproveitou o momento para ordenar outro ataque de suas tropas, que prontamente executaram. Ike respondeu com um feitiço radiante que evaporou os atacantes e a luz se espalhou pelo ambiente, tendo o mesmo efeito nos inimigos restantes. Bastio, nunca tendo imaginado isso, ficou sem palavras. Seu vassalo arqueiro estava prestes a disparar novamente, mas seu braço foi cortado para interromper seu ímpeto. Foi Sephiroth que finalizou seu negócio com o orc explodindo completamente. Além disso, ela trouxe mais soldados para conter o 3º batalhão, incluindo demônios sob seu comando que demonstraram habilidades acima da média, massacrando oponentes e dominando o campo de batalha com autoridade. Da mesma forma, Diron liderou os goblins do batalhão, enquanto Lilith utilizou suas técnicas peculiares para subjugar os adversários. Depois de derrotar os monstros com
seu encanto, ela declarou que agora iria diretamente para Ike. Enquanto isso, Sephiroth alcançou um mago primeiro e informou-lhe que o conflito estava sob controle. Praticamente derrotado, Bast amaldiçoou o nome de Sephiroth, mas Darukuten, que estava observando tudo por trás, lembra-lhe que o oponente do cavaleiro é Ike. Ao se aproximar do comandante do 3º batalhão, a Lorde dos Demônios dá a seu subordinado outra chance, oferecendo uma luta direta contra Ike. Se ele vencer, Bast terá sua vida poupada. Aproveitando essa oportunidade, o cavaleiro assegura que vai despedaçar aquele mago. Sem cerimônia, os dois lançam-se na batalha e o impacto da colisão cria uma nuvem de poeira ao redor deles. Bast atacou repetidamente com sua espada, enquanto Ike mantinha sua integridade com seu escudo mágico. No entanto, parte da barreira é quebrada pela força do guerreiro, que agora ataca com ainda mais fervor, afirmando que o destino de Ike é morrer ali mesmo. Ele acrescenta que Ike deveria odiar o Senhor dos Demônios, que após sua vitória na guerra, lhe entregou a morte como recompensa. Para encerrar a luta, Bast desencadeia uma magia negra contra Ike, que responde mais uma vez com um feitiço luminoso que dizimou as tropas mortas-vivas. Dessa vez, a luz consumiu o feixe de energia negra vindo do braço do guerreiro inimigo, até levando a mão do demônio de abraço. Observando a luta de perto, Sephiroth está atônita, pois ela não tinha ideia de quando Ike tinha aprendido a utilizar magia branca. Estranhamente, a feiticeira percebe que o Senhor dos Demônios não está nem um pouco surpreso com isso. Bast arrogantemente investe mais uma vez contra seu rival, que agora empunhava uma magia branca que era a chave para a vitória. Quando era menino, um dia Ike estava olhando tristemente para uma flor morta. Seu mestre Homberg então convidou o menino para os estudos de magia do dia. Mostrando um talento desde jovem, Ike frequentava diligentemente as aulas que faziam parte de sua rotina diária, ao lado do Guardião do Inferno. Mais tarde naquele dia, o garoto perguntou se havia um feitiço que poderia trazer uma flor murcha de volta à vida, e o professor experiente explicou que a magia branca era responsável por isso. E sem hesitação, Ike pediu para aprender essa ramificação da feitiçaria, mas Homberg enfatizou que o menino agora era um demônio, então deveria estudar maldições, não magia branca. Isso porque seria altamente suspeito para Ike utilizar tal habilidade, já que a magia branca tira seu poder da compaixão de um coração puro que se preocupa com os outros. E obviamente isso não era algo que agradaria aos demônios se visse isso em Ike. No entanto, se o humano insistisse em aprender, considerando que ele deveria esconder isso a todo custo, Homberg revelou que a magia branca é mais aterrorizante do que qualquer lâmina para aqueles que possuem poder demoníaco. Diante disso, Ike não desistiu da ideia. E agora, como um mago completo, Ike zomba de Bastio, dizendo que se tornar um Senhor dos Demônios era muito ambicioso para alguém como ele. Afinal, Bastio não se importava em sacrificar seus soldados, mesmo que fossem mortos-vivos, e estava disposto a se voltar contra seus camaradas e sua senhora por sua própria ambição. Ike admite que é assim que um demônio deve ser, mas é precisamente por isso que ele não perdoará o seu inimigo por seus crimes, pois um governante não pode oprimir o seu povo. E Bastio fica enfurecido com esse discurso, como se ele precisasse ser perdoado por alguém que em sua mente é insignificante. E cheio de ódio, ele ataca novamente, e Ike pede desculpas ao seu avô por ter que usar aquela magia branca. E com sua garra esquerda iluminada, o jovem humano perfura o torso do demônio, fazendo a luz espalhar e consumir o corpo de Bastio até que desapareça. Assim que a luta termina, Sephiroth pergunta se Ike aprendeu a fazer isso com Homberg, o que ele confirma. Impacientemente, o Prota afirma que a mulher sabia de tudo que ia rolar e ainda deixou ele ir para a linha de frente. E rindo timidamente, Sephiroth afirma que mesmo assim, ele saiu vitorioso. No entanto, Darukuten agora tem um problema, pois não há ninguém para liderar o 3º batalhão. Então ela entrega esse regimento a Ike. Informando de sua decisão, o Senhor dos Demônios se retira. Lilith e Jiron chegam para celebrar a vitória e a sobrevivência do nosso Prota, apesar de a demônia morrer de ciúmes do abraço do orc no garoto. Mais tarde, Sephiroth confronta a líder suprema por ter removido seu vice-comandante de seu comando. Como comandante de Ike, ela imaginou que seria a única capaz de ditar o caminho do subordinado. Darukuten se surpreende com a reação negativa da feiticeira, pois pensava que ela concordaria com essa decisão. Em todo caso, seguindo a mesma lógica de Sephiroth, Darukuten é superior de ambos, então ela tem a palavra final sobre qualquer decisão. Independentemente disso, a senhora convoca Ike para falar por si mesmo e fazer sua própria escolha. Após a reunião com Darukuten, Sephiroth repreende o mago por deixar a senhora saber que ele é um humano, mas fica ainda mais irritada ao ver que o homem não demonstra ansiedade sobre isso. Alguns minutos antes, Ike havia dito à senhora que as pessoas estavam começando a se acostumar com a nova forma que Ivalias estava sendo gerida. Inicialmente, os demônios não sabiam como coexistir com os humanos, mas isso vem mudando gradualmente, a ponto de todas as raças viverem em harmonia e trabalharem juntas para o bem comum, e o desenvolvimento da região, algo anteriormente impensável em quaisquer circunstâncias. Ele comenta que até os habitantes mais jovens de Ivalias já perderam medo dos seres outrora chamados de monstros, e essa unidade que foi criada é, sem dúvida, algo especial que surgiu nessa cidade. Quando começou a servir Sephiroth, Ike deixou claro para a comandante que seu maior objetivo de vida é ajudar a criar um mundo onde humanos e demônios possam coexistir pacificamente. Dito isso, Ike remove sua máscara e se desculpa pelo que decidiu, mas declara que ainda tem muito a aprender com Sephiroth. Em troca, ele promete fazer de Ivalias a primeira
primeira cidade onde as duas raças possam viver em paz. Depois que Ike e Sephiroth partem, Dairukuten reflete na janela sobre o significado de tudo que acabou de ouvir. Assim, ao lado de Sachi, Ike observa a paisagem distante da cidade que governa no dia seguinte. Animado, ele está confiante de que o solo e o clima de Valyas permitem utilizar o sistema de Norfolk, um método de cultivo que permite cultivar vários tipos de alimentos sem deixar o campo vazio. Com isso, Sachi fica empolgada, sabendo que poderá comer nabos até se fartar. Falando nisso, Ike adoraria que todos os habitantes estivessem muito ocupados, construindo um lugar onde as raças pudessem viver juntas em harmonia. Por outro lado, essa harmonia não passa de um conto de fadas na linha de frente da guerra entre humanos e demônios, onde a violência é o único caminho que se abre diante dos combatentes e das vítimas desse confronto sangrento. Longe do conflito incessante, Ike usa sua magia para invocar a chuva e revolucionar a agricultura em Ivalias. No passado, a técnica mais conhecida era cultivar trigo e depois deixar o campo descansar, criando pastagem para o gado. Agora, para evitar deixar o campo vazio por tanto tempo, eles cultivaram cevada, trigo, trevo e nabo simultaneamente, sempre mantendo o campo ocupado. Usando esse método, os humanos e demônios nunca ficarão sem comida. Com essas palavras finais, os cidadãos de Ivalias que estavam acompanhando a implementação da técnica Norfolk celebraram ao redor de seu líder Ike. Mais tarde, Sachi serve o chá ao governador e o parabeniza por se tornar vice-comandante. De repente, Jiron surge no escritório do líder em pânico, chamando-o pelo nome. Sachi corrige o orc, dizendo que o líder deve ser chamado pelo título, então o subordinado se desculpa profusamente por sua falta de decoro e aceita qualquer punição. Falando nisso, tropeçando nas palavras, o monstro acha curioso que Ike tenha recusado o cargo de comandante do corpo do exército. E cansado das conversas aleatórias do assistente, o mago pede para que ele vá direto ao ponto, então Jiron o alerta de que a Aliança dos Reis começou a agir. O segundo corpo do exército, que estava tentando tomar uma das cidades por ali, foi destruído, e ninguém jamais imaginou que um batalhão tão experiente e poderoso quanto o deles pudesse ser derrotado da maneira que foi. Sachi pergunta o que é a Aliança dos Reis, então Ike explica que é um antigo tratado humano. Quando o exército do Senhor dos Demônios se torna forte demais para uma nação enfrentar sozinha, todos os países do continente se unem para enfrentar a ameaça juntos. Esse tratado ocorreu apenas 3 vezes no passado, e todas as vezes os demônios foram derrotados. Para piorar a situação, Ivalias será provavelmente o próximo alvo da Aliança Humana, porque além de ser uma região fronteiriça com reinos inimigos, é um território estratégico por conter Arsena, uma base muito importante. E consciente disso, Ike imagina que essa união entre os humanos pode virar a maré a seu favor, especialmente se retomarem Arsena. Se isso acontecer, o exército dos monstros será forçado a recuar para Doberberg, onde fica o castelo do Senhor dos Demônios, e certamente eles serão encurralados. Ao mesmo tempo, o sonho de Ike de criar uma cidade onde ambas as raças possam viver em harmonia irá por água abaixo. Para evitar que isso aconteça, o mago avalia que há apenas uma maneira de superar esses números avassaladores. Momentos depois, em uma reunião com seus dois comandantes, Fiorentina segurava uma arma de fogo em suas mãos após descobrir que é impossível produzir essa arma com alquimia, porque com apenas um tiro a arma se quebra. Portanto, há um limite claro para o que a alquimia pode fazer em termos de durabilidade e precisão das armas. Sephiroth questiona que eles podem simplesmente destruir o inimigo com magia, mas Ike teme que seu poder superior devaste toda a cidade. Então ele prefere armar a população e organizar uma defesa que não destrua a casa do defensor. Sobre isso, Fiorentina sugere que eles montem as peças de metal e madeira uma a uma para construir os rifles. Sabendo que essas peças são pequenas e complicadas, o demônio aconselha buscar os anões para fornecer esse serviço. Sephiroth considera a ideia, mas lembra que a raça perdeu a guerra contra os humanos e agora vagueia pelo mundo separadamente, e essa tarefa exigiria um grande número deles. Para reunir a quantidade necessária, Ike acredita que a esperança estaria em resgatar o rei dos anões, que está preso no reino de Ismuth. O nome desse líder supremo é Ginter. Durante a guerra, os humanos devastaram a cidade dos anões e deixaram o chefe daquela raça ajoelhado diante da morte de quase todos seus semelhantes. Apesar da derrota certa e da humilhação, o rei dos anões garante que não permitirá que os humanos usem a tecnologia dos anões para a guerra. No entanto, as circunstâncias impedem o governante derrotado de fazer qualquer exigência e, no final, ele não tem escolha, especialmente porque seu filho Batson está sendo mantido como refém pelos humanos para conseguir o que querem do líder da raça inimiga. Os humanos querem que os anões usem suas habilidades para Ismuth, porque só assim permitirão que os derrotados vivam. Muito tempo após a rendição, Ginter passou seus longos dias na cela imaginando como seu filho e os outros estavam. De repente, ele ouve várias risadas dos guardas do lado de fora das grades, e ao ver o que estava acontecendo, os soldados pareciam atordoados por algum estranho encantamento ou embriaguez, e um demônio aparece para abrir a cela do anão com a chave. O anão questiona por que um demônio ajudaria, mas Lilith não tem tempo para contar toda a história. Quando o resgatado insiste em ouvir uma justificativa, até mesmo exigindo agressivamente, o demônio lança o mesmo feitiço nele que lançou nos guardas. Jiron pergunta o que está acontecendo e Lilith não tem medo de responder que se cansou do barbudinho gritando no seu ouvido. Com isso dito, ela sai sem se despedir, enquanto Jiron acaba afirmando sozinho que o cara que ela nocauteou é simplesmente o líder
líder supremo de toda uma raça, e carregando o resgatado nos ombros, o orc fica aliviado por não ver guardas nos corredores enquanto escapam. Por outro lado, Lilith lamenta por não ter ninguém para brincar até agora. Jiron a lembra que as ordens são para resgatar o prisioneiro sem ser notado, mas na verdade Lilith não se importa muito com ordens. E ignorando as palavras do orc, ela cheira algo estranho vindo dele, deixando Jiron preocupado e perguntando que cheiro ela sentiu. E apenas a provocar o monstro, a demônio responde que é o cheiro de feiura de porco, provocando a raiva do orc. No meio disso, os guardas passam pelo corredor e encontram os fugitivos, então atacam sem perder tempo. E isso deixa Lilith feliz, que agora planeja ter uma boa refeição com os dois jovens. Usando seu misterioso pau mágico, ela nocauteia os guardas, enquanto Jiron a lembra que a ordem era não se envolver em lutas desnecessárias. Aparentemente, o leal assistente do vice-comandante ainda não percebeu que a demônia não se importa com ordens, quase levando o orc às lágrimas antes de dizer que contará tudo ao seu superior. Enquanto isso, outro guarda estava passando pelo corredor e atacou Jiron, que se defendeu impulsivamente com um soco, fazendo o cara sair voando e bater ali numa porta de ferro até quebrar. Lilith vira o jogo, dizendo que entregará o orc pro seu líder, fazendo implorar como uma criança por medo da punição. Pouco depois, na saída da masmorra, a dupla infernal encontra um batalhão inteiro de homens que, ao perceber o que estava rolando, começaram a se reunir ao redor dos invasores. Lilith não fica parada diante das circunstâncias e, como prometeu a Ike que não mataria ninguém, ela continua a derrotar seus inimigos à sua maneira. E observando a situação à distância, ao ver seu método, Ike resmunga que sua ordem era não ser visto, mas aparentemente Lilith não é muito boa em furtividade. Pelo contrário, a gente vê que ali há um regimento enorme perseguindo a dupla enviada para essa missão. E para acabar com esse circo, Mao conjura uma barreira para separar os homens dos monstros e se aproxima de Lilith e Jiron para dizer que eles fizeram um bom trabalho. Como sempre emocional, a demônia agradece ao seu mestre pela ajuda e oferece um beijo em troca, mas Ike recusa a oferta como esperado. Ele então vê Jiron com um anão nos ombros e comenta que não é assim que um rei deve ser carregado. E entrando em pânico com a bronca, o orc começa a girar o sujeito para acordá-lo, mas ele estava em outro mundo. A cena muda e vendo Ginter acordando no dia seguinte, Ike coloca uma arma de fogo em sua mão e diz que gostaria que mais dessas armas fossem produzidas. Ginter nunca tinha visto nada do tipo, mas acredita que é possível fazer mais, embora provavelmente leve muito tempo. A questão é que ele se recusa a cooperar com os demônios, que ele vê como não sendo diferente dos humanos, querendo apenas usar os anões para seus próprios fins egoístas. Por essa razão, ele prefere morrer a se tornar um escravo. Dito isso, Ike entende a razão do rei dos anões, mas promete mostrar-lhe que Valyas é uma cidade diferente de qualquer outra. E quando levado para fora, Ginter vê os homens e demônios trabalhando juntos e não acredita em seus olhos. Ike explica que seu plano é criar uma sociedade onde essas raças, sempre vistas como inimigas, possam prosperar em harmonia, mas para isso ele precisa da ajuda do mais alto líder dos anões. Essa filosofia de vida agrada a Ginter sem dúvida, mas seus muitos anos de experiência o fazem hesitar em ajudar os homens novamente. Afinal, os humanos destruíram tudo que era importante para eles, forçando sua raça a vagar pelo mundo sem um lugar para chamar de lar, pois a terra natal onde os anões se encaram as raízes virou cinzas. Para convencer Ginter, Ike promete pedir ao Senhor dos Demônios para reconstruir o reino dos anões assim que as armas de fogo ficarem prontas. No entanto, o rei fica furioso ao achar essa declaração muito arrogante, pois um reino dos anões só pode ser construído por muitos anões, e se há algo escasso nesse mundo atual, são o seu povo, que foram perseguidos e mortos até que apenas nômades e mendigos restassem espalhados pelo continente. E sem perder a compostura, Ike decide mostrar na prática que não será apenas na conversa. Eis então que ele leva Ginter à forja e vê Batson, seu filho, junto com vários outros anões que ele pensava que estavam mortos. E todos eles dizem o mesmo, que o demônio salvou e lhes deu comida e camas para que não morressem. Com seu rei presente, os anões estão motivados a trabalhar ainda mais para alcançar os objetivos nessa guerra. E aproveitando a emoção de ver seu povo trabalhando junto novamente, Ike pergunta a Ginter mais uma vez se ele gostaria de cooperar. Dessa vez, o rei claramente não se opõe, pois nunca esteve tão próximo de suas raízes como agora em muito tempo. Ao cumprimentar o governante de Valyas, o anão sente um calor estranho vindo de sua mão, um calor que um demônio não deveria ter. Mais tarde, vendo seu mestre retornar, Sati lhe oferece chá, mas ele prefere que a serva descanse um pouco. Ele a aconselha a tirar um tempo livre para ler algo em vez de apenas trabalhar, mas a garota nunca pôde aprender a ler, e comovido com isso, Ike promete ensiná-la. Nesse momento, Lilith chega anunciando que trouxe de volta todos os anões espalhados por Arsena. No entanto, ao ver os dois tão próximos, ela tem um ataque de ciúmes, pensando que a empregada está flertando com seu mestre. Sati, para provocar um pouco, lança um olhar zombeteiro e responde que está apenas fazendo seu trabalho, e como Lilith não acredita, as duas começam a brigar. Como se não bastasse, agora Jiron chega correndo como de costume. Enquanto isso, um soldado humano informa seu general que o rei dos anões foi resgatado pelos demônios, e o oficial fica curioso para saber o que os monstros planejam conseguir com aquele velho. Ao mesmo tempo, outro mensageiro retorna para relatar que Valyas tem cerca de 500 soldados no momento, mas espera-se que os comandantes das brigadas apoiem a cidade, então esses números provavelmente aumentarão. Assim, o general questiona quantos homens seu subordinado conseguiu reunir, e quando o cavaleiro responde que o seu exército é de 12 mil homens, o general sorri e anuncia que agora é
é hora de agir. No dia seguinte, Jiron estava escalando um penhasco, quase indo de arrasta de cansaço, apesar dos incentivos de seu mestre. Segundo ele, é fácil para o mago falar, pois ele pode usar seus feitiços para subir num piscar de olhos. Um humano então estende a mão e ajuda Jiron a dar o passo final até o topo, enquanto Aiki está satisfeito que o assistente está fazendo exercícios e por conta disso perdendo uns quilinhos. Porém, Jiron na real sente que perdeu foi uns anos de vida nesse processo. Para alívio do orc, eles conseguem ver a caverna que era o destino deles. Lá dentro, o mago fica encantado ao encontrar salitre natural e com esse recurso, combinado com o talento dos anões, eles podiam avançar no projeto de construir armas para a guerra, potencialmente mudando o rumo das coisas em Ivalias. À medida que os dias passam, eles começam o treinamento das forças locais com armas de fogo. Usando táticas de guerra conhecidas pelo humano disfarçado no batalhão, os goblins disparam e surpreendem Jiron, que nunca imaginou ver um tiro tão poderoso produzido por aquele monte de recursos. Mas não eram apenas os lutadores da cidade em quem o líder podia contar, pois outras raças de monstros espalhadas pela região ouviram falar das recentes vitórias de Ivalias e se reuniram com o vice-comandante do 7º Batalhão. Os chefes dessas raças ficam impressionados ao saber que Aiki paga os humanos de Ivalias para trabalhar, algo até então impensável, já que a única linguagem conhecida nessa terra era a da escravidão. Em seguida, um representante de uma espécie de gárgula apareceu na sala de Aiki. Sendo um velho amigo do comandante, o monstro insistiu se referir a ele por seu título, mas o humano preferia ser chamado pelo nome, o que também era incomum de acordo com as regras de respeito hierárquico de qualquer junta militar nesse mundo. Oficialmente, começando a reunião após a chegada do último convidado, Fiorentina anuncia que Sephiroth havia deixado o vice-comandante encarregado de tudo nessa batalha. O Troll concordou com isso, enquanto o lobisomem comentou que Aiki havia conseguido derrotar Bastio, o que foi uma grande façanha. Portanto, a gárgula se juntou ao coro e as três raças de monstros se uniram às trincheiras de Ivalias contra a invasão. No entanto, o último chefe a se juntar à guerra lembrou-lhes que o inimigo tinha a bagatela de 12.000 homens em seu exército, enquanto eles tinham apenas 2.000. O lobisomem então fez os cálculos ali e disse que seria fácil para cada um deles tombar 6 inimigos, mas Aiki admitiu que nem todos eram tão habilidosos quanto a brigada de lobisomens, então precisava elaborar uma estratégia que fizesse a diferença no conflito, dada a grande desvantagem numérica. Falando nisso, a gárgula recomendou atacar os oponentes à noite, pois a escuridão tem sido aliada dos monstros desde o início dos tempos, mas Aiki sabia que os inimigos estariam preparados para isso, certamente utilizando luz e feitiços de detecção para evitar serem pegos de surpresa. Considerando isso, mesmo que os números do inimigo fossem absurdamente grandes, o comandante acreditava que a queda seria igualmente significativa, e dada a confiança do inimigo, Aiki queria que eles atacassem, e quando a moral dos humanos estivesse no auge, Ivalias esmagaria as forças rivais com toda a sua força. Isso precisava ser feito de forma rápida e limpa para evitar o máximo de baixas possíveis justamente para futuros conflitos. Enquanto isso, os humanos se reuniam em grandes números para um ataque frontal. Sati e Jiron organizam alguns equipamentos e limpam o escritório do chefe para que ele pudesse se concentrar nas estratégias a serem desenvolvidas. A empregada comentou que o castelo estava bastante agitado com toda essa mobilização e Aiki estava curioso sobre a falta de medo da garota em mencionar a guerra. Segundo ela, sua confiança nas tropas de Ivalias a faz sentir-se mais à vontade. Em sua mente, as forças locais eram compostas por boas pessoas, algo que o governante concordou. A empregada pretendia ajudar ao máximo que pudesse quando a batalha começasse, como alimentar os soldados para manter a moral em alta e os seus estômagos cheios. E graças ao sistema Norfolk implementado por Aiki na agricultura local, Ivalias estava cheio de provisões e não teria dificuldades em relação à comida. Com isso em mente, o comandante pensou em uma refeição que poderia ser um aliado essencial na linha de frente, e considerando que eles colheram muito arroz, ele sugeriu fazer arroz frito para os lutadores, pois era fácil de preparar e nutritivo. Sem cerimônia, Sati começou a trabalhar e aprendeu na hora como fazer esse rango para o exército à base de ovos, sal, vegetais, verduras e pedaços de carne. No final, ela estava orgulhosa do seu trabalho, assim como Aiki, mas quando estavam prestes a provar a comida, Jiron veio correndo e impediu o governante de revelar sua identidade. O orc havia sentido o cheiro de longe e não achava justo que eles comessem sem ele, então outro prato foi colocado para o assistente do líder. Em seguida, Lilith também se aproximou e não queria perder a experiência, então outra refeição foi colocada na mesa. Assim, enquanto todos comiam com alegria nos olhos, Aiki acabou apenas assistindo, sendo incapaz de tirar sua máscara para comer. Depois de comer tudo, Lilith pediu outra porção, então Sati serviu um prato bem cheio, pratão do pedreiro ali. A demônia olhou para a humana com desdém, pois era evidente que Sati estava tentando engordar Lilith. Como resultado, as duas continuaram a trocar farpas elétricas. Jiron achou estranho que seu mestre não estivesse comendo arroz frito, então Aiki teve que mentir que provaria mais tarde. Para mudar de assunto, ele perguntou ao assistente como estava o sabor e o orc confessou que estava maravilhado. E isso deixou Aiki provavelmente num misto de tristeza e ódio, pois ele não tem como bater o pratão sem que os encheridos saiam dali. Depois disso, o comandante do exército viu suas tropas reunidas em seu muro construído em tempo recorde. Agora era apenas uma questão de colocar tudo que foi planejado em prática. À medida que as horas passavam, o orc de guarda notou a chegada das ondas intermináveis de homens marchando em direção a Ivalias. Então as trombetas soaram e a mobilização
disposição para o confronto começou de uma vez por todas. Dentro das muralhas, a população se sente aflita ao ouvir o som que precede terríveis notícias. Enquanto os goblins tomam suas posições com rifles nas mãos, Ginter, o rei anão, faz uma oração silenciosa para invocar a sorte para seus camaradas, enquanto a brigada de lobisomens, trolls e gárgulas se prepara para o início da guerra. Giron surge no escritório de seu chefe para anunciar o que acabou de acontecer, levando Sati a desejar uma boa sorte ao supremo comandante do exército. A cena muda e, assumindo o comando da muralha, o mago observa as tropas inimigas marchando em direção à sua cidade, enquanto a noite segue os passos constantes dos humanos. Ele então lembra seus lutadores que, se Valias cair, as forças de aliança se reunirão em torno de Arsenal e isso deve ser evitado a todo custo. Com isso dito, as forças monstruosas dentro das muralhas da cidade gritam e rugem para aumentar a moral de forma tão alta que pode ser ouvido até pelo general humano, que apesar disso se sente frustrado ao ver que a resistência de Valias é muito mais fraca do que ele pensava. O oficial ao lado dele observa que, além disso, os melhores guerreiros de cada região estão concentrados no exército humano nesse exato momento, praticamente garantindo sua vitória. E entre as máquinas humanas, vemos que catapultas e balistas são posicionadas para devastar a muralha inimiga, e de fato a moral dos homens está no ponto mais alto possível sob essas circunstâncias. Segundo o general, isso não será uma guerra, mas um extermínio dessa horda de monstros. Com isso, ele ordena que o massacre comece e as linhas intermináveis de homens marcham para o ataque junto com as máquinas disparando seus pesados projéteis na defesa inimiga. Mas em vez disso derrubar instantaneamente as muralhas de Valias, uma magia protetora em torno do perímetro impede o impacto, o que não abala a determinação do general humano, que ordena outro ataque. Novamente, catapultas e balistas disparam contra a cidade, mas o escudo mágico absorve o dano mais uma vez. Com isso, Ike fica satisfeito que o inimigo tenha caído em sua armadilha. Lilith aproveita a oportunidade para flertar com o nosso prota, mas ele avisa que a bajulação não levará a lugar nenhum, deixando a demônia com cara de tonta. Independentemente disso, o mago não pode prever o próximo movimento do exército aliado, então agora só resta esperar. Assim, os humanos persistem com a mesma estratégia, mas os projéteis atingem a barreira mais uma vez. Giron e Lilith começam a zombar da falta de inteligência do inimigo, mas Ike nota uma intervenção mágica na trincheira inimiga que anula seu feitiço e deixa sua muralha vulnerável. Lá embaixo, os magos se unem para lançar os feitiços necessários para que isso aconteça, e com o sucesso da estratégia, a unidade 1 é ordenada para avançar. Ike precisa pensar rapidamente para evitar a aniquilação de seu povo. Giron alerta que os atiradores estão prontos, mas o comandante ordena que não disparem ainda e abram caminho para os gigantes. Nisso, pedras maciças são lançadas contra as linhas inimigas, esmagando um grande número de homens que ficam vulneráveis às flechas dos goblins. Com esses escudos, eles se protegem o melhor que podem, mas as rochas são literalmente inevitáveis e continuam a transformar a galera ali em guisado. A aliança responde na mesma moeda, disparando flechas nas muralhas de Valias, enquanto Ike tenta controlar a batalha com suas intervenções mágicas em um duelo pessoal contra os magos humanos. E logo a primeira unidade da aliança chega à beira das muralhas e lança suas escadas para iniciar o ataque frontal, enquanto os arqueiros goblins tentam invadir o avanço ao lado dos trolls que lançam pedras nos oponentes. Ao lado do general, o segundo em comando admite que os monstros estão dando mais trabalho do que o esperado, mas que nada disso impedirá a vitória. O general, entretanto, só pensa no que terá para o jantar, subestimando a resistência de Valias contra seu ataque esmagador. E para agilizar sua refeição favorita do dia, ele ordena que as catapultas sejam disparadas novamente. O oficial subordinado aponta que os homens aliados serão atingidos, mas o general, que é um poço sem fundo de maldade, não se importa com isso. Assim que a ordem é obedecida, Ike tenta bloquear o impacto mais uma vez, mas seu feitiço é anulado pelos magos inimigos. E com isso, gente, a devastação é generalizada, transformando o campo de batalha em um caos total, onde vemos monstros, demônios e homens sendo lançados ao ar pelo ataque implacável do líder supremo. Lutando por sua vida, Giron consegue um momento ali para levantar sua cabeça e testemunhar a morte de todos aqueles que estavam na linha de frente dessa guerra, que está se tornando cada vez mais horrível. Nem mesmo os demônios aprovavam uma medida tão vil para alcançar uma vitória. E Ike, que antes controlava sua estratégia para impedir o avanço inimigo, agora contempla a destruição ao seu redor, com todos aqueles que trabalharam dia após dia ao seu lado para construir uma Valias mais unida e forte, agora mortos em seus pés. Essa visão enche o mago de raiva, enquanto o general humano exibe um sorriso sórdido pelo sucesso de sua tática deplorável. Mesmo assim, não há tempo para olhar para trás, então o vice-comandante ordena que a segunda unidade avance. Usando as brechas da muralha como ponto de entrada, os homens colidem com as forças de resistência e os orcs disparam em resposta à invasão iminente. E à medida que amanece vira cada vez mais a favor da aliança humana, Ike aperta seu cetro com força, raiva e medo diante do perigo real de Valias se tornar ruínas diante de seus olhos. Enquanto isso, a cena muda e vemos que Sati mantém sua coragem enquanto cuida dos lutadores feridos, que estão se tornando mais numerosos. Enxugando suor na testa, sua esperança outrora inabalável começa a se abalar enquanto a cidade é invadida. Do lado humano, o general encarregado da ofensiva toma seu chá calmamente, certo de que sua vitória virá mais cedo ou mais tarde. Ele ordena que a terceira unidade ataque, acrescentando ainda mais inimigos contra a
resistência de Valyas, que já sofria com a inferioridade numérica. Ike percebe que as coisas estão acontecendo mais rápido do que ele esperava, então ele precisa ficar alerta se quiser que tudo saia como planejado. Os monstros que puderam ser resgatados a tempo foram levados para uma unidade de primeiros socorros improvisada, onde Sachi tentava manter o foco e, mais importante que isso, manter os combatentes vivos. Na linha de frente, Lilith e os outros demônios enfrentavam os soldados inimigos que se aglomeravam como formigas sob a brecha da muralha. Após derrotar mais um oponente, Lilith vê a terceira unidade chegando com toda a sua força intacta. Fiorentina assume a retaguarda e ordena que suas tropas não deixem o inimigo passar, enquanto Jiron se posiciona com os goblins armados com armas de fogo, aterrorizados com a possibilidade de acertar seus aliados no meio daquela confusão. De repente, os lobisomens aparecem para assumir a vanguarda, usando suas garras e dentes para avançar significativamente na linha de Valyas. Eles ganham reforços de monstros ferozes e extremamente poderosos para conter a ameaça. Ao lado deles, os goblins armados com rifles atiram do alto da muralha, surpreendendo os homens que tentavam invadir e que nunca tinham visto tal equipamento antes. Diante disso, a terceira unidade da aliança não teve escolha a não ser recuar, enquanto os lobisomens subjugaram seus oponentes com grande habilidade, sem lhes dar chance alguma. E em meio aos homens em fuga, os lobos ouvem uma trombeta de Valyas. Temos então um flashback da estratégia sendo explicada durante a reunião, onde Ike havia dito que essa batalha precisava ser rápida, limpa e com o mínimo de baixas possíveis, e os monstros concordaram, mas não podiam imaginar como isso poderia ser realizado, por conta da visível desvantagem numérica entre os adversários, e sem entrar em mais detalhes, o mago apenas afirmou que cada um deles deveria lutar com todas as suas forças. Então Bale, o líder dos lobisomens, vê isso como uma zoação do vice-comandante de 7º Batalhão, mas Fiorentina pede silêncio para ouvir o que o chefe tem a dizer, pois certamente há uma razão por trás de suas palavras e, de fato, Ike explica que é uma maneira de conseguir isso. A cena então volta para o campo de batalha, onde vemos a Fiorentina usando uma mágica chamada Espinhos do Demônio, que nada mais é do que uma trama de espinhos que, quando lançada, se espalha para fechar a brecha da muralha. Voltamos então ao flashback da reunião, onde vemos Ike perguntando quanto tempo Bale conseguiria lutar com toda a sua força, e o líder da brigada dos lobisomens presumiu que cerca de 1 hora, embora a maioria da sua unidade provavelmente seria eliminada bem antes disso. Assim, Ike negocia para que Bale lute por apenas 10 minutos, não importando o que acontecesse, e depois recue, e segundo Bale, isso ele pode prometer sem dúvida. Voltamos para o campo de batalha mais uma vez, onde vemos que após lançar os espinhos do demônio, Fiorentina sorri, pois ela vê a estratégia funcionar. Nisso, os lobisomens se retiram do campo de batalha e agora é a vez dos Trolls quebrarem as forças da Aliança Humana. Porém, Fiorentina reclama que trabalhou para fechar a muralha e os caras já esbagaçaram com ela de novo. Porém, ela se lembra que Ike disse que parte do plano era que seus aliados não seguissem o plano, mas ela não sabe exatamente o que isso significa, então apenas segue o fluxo e confia no líder. Enquanto isso, o chefe dos Trolls ordena que sua unidade massacre os humanos sem piedade, o que de fato acontece, pois a diferença de força entre as raças era enorme, dando a impressão de que nenhum Troll morreria nesse confronto. E temos mais um flashback da reunião, onde Ike determinou que uma vez que Bale recuasse, Gamos entraria em ação com seus guerreiros gigantes. O lobisomem se sente ofendido, pensando que o feiticeiro não confia neles para continuar lutando, então Gamos pede silêncio, pois ele está começando a entender onde o comandante quer chegar, e ele afirma que Ike quer que seus aliados trabalhem em turnos, assim como fizeram ao consertar os portões. Bale, que é muito músculo para pouco cérebro, pede para que alguém desenhe o que isso significa, então o feiticeiro enfatiza que quanto mais se luta, mais se desgasta. Portanto, o plano é atacar em turnos para confundir e esgotar o inimigo, enquanto as forças de Valyas se revezam e preservam parte de sua energia para manter a força total. Implementando a estratégia estabelecida, Gamos aguarda o próximo passo enquanto um homem escala a muralha e está prestes a matar Fiorentina, que é salva por Jiron em seu rifle. Naquele dia antes da guerra, embora entendesse a estratégia, Bale contestou sua eficácia porque a superioridade numérica dos humanos era esmagadora, mas é exatamente por isso que Ike ordenou que a alquimia de Fiorentina e os atiradores de Jiron estivessem prontos para nivelar o campo de batalha. Como unidades estratégicas capazes de mudar o curso da batalha, eles devem atacar em um único ponto no campo de batalha e, de fato, a brecha na muralha será deliberadamente aberta para atrair os inimigos para esse local. Falando nisso, o comandante pergunta se a alquimista está pronta para a guerra, e ela responde que suas ordens são as ordens de Séfiro e que está disposta a sacrificar sua própria vida para segui-las. Por outro lado, o Prota pede a ela que não tente sacrificar sua vida, assim como pede a todos os presentes e aos outros para fazerem o mesmo. Afinal, o objetivo da estratégia é minimizar as baixas, mantendo o maior número possível de combatentes vivos. Em meio à batalha, após ver a muralha se reconstruir, os humanos preparam as catapultas e balistas para
para abrir outra brecha, mas os gárgulas entram em ação jogando pedras do céu para destruir as armas à distância. Curioso sobre seu papel na batalha, o líder desses monstros tinha ouvido que ele era responsável por destruir as armas do cerco do inimigo. Ike calculou que os humanos tinham 12.000 soldados disponíveis, sem contar as forças de reserva. Além disso, seu general vem de uma longa linhagem de nobres e é um covarde que se importa mais com seu bem-estar do que com seu exército. Em outras palavras, se ele sentir que a maré da guerra está virando contra ele, esse general agirá impulsivamente e é então que os monstros devem capturá-lo. A respeito disso, Ike cuidará pessoalmente do assunto, então ele pede que ninguém haja por conta própria nesse aspecto. Com isso dito, todos os líderes presentes abraçam a ideia do comandante da Brigada Imortal e sentem-se confiantes de que a defesa será bem sucedida em seu esforço. Uma vez colocado em ação, o plano finalmente parecia ter virado a maré para os monstros nessa guerra. Os olhares desesperados que haviam tomado as forças de Valhas agora foram substituídos por faíscas de esperança, à medida que a estratégia de Ike começava a funcionar. Fiorentina esperava que Sephiroth também estivesse segura no meio de tudo isso, e em mais um flashback, retornamos para a reunião que já estava chegando ao fim, onde Fiorentina queria saber sobre o papel de Sephiroth. Ike informou que ela foi encarregada de outra missão, provavelmente a mais importante de todas, retardando a retaguarda humana. Voltamos ao presente e vemos que Sephiroth avistou o líder dos soldados humanos. Enquanto isso, a linha de frente havia se transformado em um caos para a Aliança Humana, vendo seus soldados sendo esmagados pela força bruta das raças dos monstros de forma avassaladora, pois isso tudo era muito diferente do que o general havia teorizado para seus homens antes do conflito. Nesse ponto, o general foi informado de que suas unidades 2 e 3 haviam sido dizimadas pelo inimigo. Ele então tirou aquele sorriso arrogante do seu rosto, substituindo por uma expressão de raiva e surpresa com a resposta inesperada de Valhas. O vice-general então aconselhou as tropas a recuarem, mas o general exigiu um ataque total, afirmando que se vencer com 5 contra 1 não era possível, então fizessem 10 contra 1, e se 10 contra 1 não fosse suficientes, que cada monstro lutasse contra 20 homens ao mesmo tempo. Afinal, o nobre general pensava em como seu prestígio sofreria se ele não conseguisse conquistar um pequeno domínio com tantos homens à disposição. Ele então menciona que ele próprio se juntaria às tropas para elevar a moral delas. Assim, o vice-general deu a ordem e os soldados se prepararam para um ataque total. Seus gritos ecoaram nas muralhas de Valhas, chegando aos ouvidos dos monstros defensores. Giron se perguntou se os humanos não estavam com medo do que estava acontecendo, e Fiorentina pensou que eles eram um bando de tolos, acreditando que seu fim estava próximo. E então, como se a demônios tivesse amaldiçoado, o próprio solo do campo de batalha se abriu, separando Valhas das forças da aliança. As unidades em combate se perguntaram como os feiticeiros permitiram que isso acontecesse, mas então vemos que os goblins imobilizaram os magos para criar essa brecha. Em meio ao tremor incessante, o general humano caiu de seu cavalo, que fugiu deixando o líder a pé. E perto dele estava Ike, enfurecido por alguns de seus homens terem morrido apenas para localizar o covarde oficial da aliança. O comandante do 7º Batalhão declarou que a guerra terminaria se o general morresse, porque seus soldados não se importariam com a batalha se seu líder perecesse, e mesmo assim, Ike prometeu poupar a vida do general se ele decidisse recuar. O líder humano se levantou novamente e questionou quem daria a ordem de recuar se ele morresse. Nesse momento, Ginter apareceu do nada gritando que não havia outra opção a não ser derrotar o cidadão da armadura dourada. E sem nenhuma conversa ou hesitação, o rei dos anões brandiu seu machado contra o humano, devidamente provido de força e desprovido de piedade. Ginter não perdeu a chance de perguntar se o humano sabia quem ele era, mas, assim que estava prestes a terminar o duelo, Ike usou sua magia para acorrentar o anão. Cego de raiva, Ginter se esforçou contra as correntes mágicas para acabar com o homem, quase as quebrando, até que o general finalmente se rendeu e prometeu recuar suas tropas. Logo, os homens foram vistos correndo por suas vidas pelo horizonte de Valhas, embora Ginter estivesse certo de que eles voltariam em breve. No entanto, o anão sentiu-se grato a Ike, mas tinha certeza de que ele se arrependeria de ter deixado o general inimigo viver, algo que Ike discordou, pois ele acredita que Valhas estaria muito mais forte até lá. E com a partida da aliança inimiga, os monstros celebraram a vitória ao lado dos humanos da cidade, todos impressionados por terem resistido a uma força 10 vezes maior do que a sua. Enquanto isso, Giron correu chorando para abraçar seu chefe, deixando Lilith com ciúmes e pronta para afastar o orc do comandante. Finalmente, Sati se juntou ao coro, lutando para ficar perto de Ike. Por perto, os líderes dos monstros se reuniram e entenderam por que Sephiroth havia o nomeado para esse comando. Bale ficou tão impressionado que comentou que Ike poderia ter vencido essa guerra sozinho, mas Fiorentina fez questão de enfatizar que seu chefe havia dito que essa estratégia só poderia ter sucesso porque ele tinha companheiros em quem podia confiar.
Além disso, o mago havia declarado antes do início desse conflito que ele estava encerrado antes mesmo de começar. No entanto, ainda havia uma peça no tabuleiro fora de formação, e a cena muda para Séfiro, que estava rodeada por vários soldados apontando suas lanças para ela, encarando o líder do pelotão. Ele então se aproximou lentamente da feiticeira em seu cavalo até estar a uma curta distância. Porém, em meio a esse duelo de olhares, ele ouviu os gritos de retirada da linha de frente e soltou um breve suspiro. Séfiro comentou que ele conseguiu sair vivo. Ele afirmou que ele haveria novamente e se retirou com seus homens. Depois de observar os arredores de Valhas livres dos inimigos, Séfiro contemplou ao nascer do sol, notando que a esse ritmo, Ike logo seria o favorito aos olhos da Irukuten. A cena então muda e do alto da muralha da cidade, vemos que o comandante da Brigada Imortal retirou sua máscara por um momento, deixando seu rosto humano respirar, aproveitando a solidão e o momento de calmaria. Um dia após a intensa batalha, Séfiro elogia a vitória de Ike, mas, como sempre, o vice-comandante atribui o mérito a todo o seu batalhão. Ele então recebe a missão de ir a Zenóbia, pois é provável que os humanos lancem um ataque total contra os demônios a qualquer momento, especialmente depois que Ike derrotou a Aliança dos Reis. Com isso, o mago conclui que precisa repensar sua estratégia e se pergunta se o problema está relacionado à falta de suprimentos. Séfiro responde que, graças a ele, a colheita recebida de Valhas aumentou, mas que isso ainda não é suficiente para todo o exército. Na verdade, eles estão ficando sem comida desde que a batalha se intensificou, e por causa disso, ela quer que Ike fale com a governante de Zenóbia, a líder da federação, sobre um acordo comercial. O feiticeiro questiona se os humanos estariam dispostos a negociar com os demônios, mas é justamente por isso que a comandante enviou justamente ele em seu lugar. Ike argumenta que precisa reconstruir Valhas, mas Séfiro garante que ela cuidará disso na ausência dele. A cena muda e ao retornar a Valhas, Ike é abordado por Jiron e Lilith em seu escritório. Ao saber que o chefe está indo para Zenóbia, no sul, o Orc se compromete a ajudá-lo e acompanhá-lo para proteger sua vida e tal, até que Lilith intervém e lembra que é o seu trabalho proteger o comandante. Os dois começam a discutir mais uma vez sobre quem gruda mais em Ike, então o nosso prota informa que ambos ficarão em Valhas dessa vez. Como a fama da cidade se espalhou rapidamente após a vitória, isso atrairá nômades e refugiados, o que, segundo ele, aumenta o desafio de abrigar todos e manter a cidade segura. Por conta disso, ele precisa de toda a força possível ali, designando Lilith para proteger a cidade e Jiron para gerenciar a administração. Lilith lhe garante que lidará com qualquer humano cause problemas, mas o líder pede que ela não seja violenta sem motivo. Jiron reclama que pode não conseguir lidar com as coisas sem o chefe por perto, temendo que a cidade possa mergulhar no caos na ausência dele, mas Ike tenta confortá-lo, dizendo que preparou um manual de instruções. O Orc resmunga, dizendo que não tem certeza se conseguirá ler o manual de instruções sem o chefe por perto, o que leva a Lilith a se juntar a ele, e os dois pedem que outra pessoa seja deixada no comando para que possa acompanhar ele na viagem. Porém, dessa vez Ike está sendo mais firme com eles e explica que Valhas está na linha de frente e que eles são os únicos em quem ele pode confiar a deixar no comando, então seus subordinados acabam cedendo sem mais reclamações. Nisso, Ike consegue partir em sua jornada ao lado de Sati. Sem sua máscara, ele diz à garota que Jiron e Lilith vão coringar se souberem que ela estava indo junto com ele. E quando ele termina de falar isso, a cena muda e os dois procuram em todos os cômodos da mansão pela humana, frustrados por não conseguir encontrá-la em lugar nenhum, entendendo que ela foi em viagem junto com Ike. Sati pergunta como é esse país chamado Zenóbia, mas Ike corrige ela, dizendo que esse não é um país, mas uma cidade comercial ao sul que faz parte da Federação Comercial. Essa federação é uma aliança entre várias cidades, e Zenóbia, por exemplo, tem culturas exclusivas do sul, adaptadas ao clima quente e uma variedade de especiarias. Mas, o mais importante, a cidade possui tudo o que será crucial para o destino do exército demoníaco, tornando essa negociação de alto risco. Sati não sabia que humanos e demônios faziam tratados, e de fato, há poucas notícias sobre isso, mas é justamente por isso que Ike trouxe sua assistente, para mostrar que as duas raças podem se dar bem. Sem comida, a batalha contra a Aliança dos Reis certamente seria perdida, então a vitória depende dessa negociação. Conforme eles avançam, eles ouvem gritos vindo de uma direção, então seguem para lá e testemunham um ataque a uma carruagem, onde uma gangue chamada Barbas Ruivas está atacando homens que protegem uma mulher. Com pouco esforço, o líder derruba os guardas e alcança o alvo principal, quando fica encantado com a beleza da mulher. No entanto, quando está prestes a capturá-la, o chefe é amarrado por uma raiz de árvore junto com parte de seu grupo, e Ike aparece dizendo que está lá para ajudar. Para sua surpresa, a garota na carruagem parecia quase idêntica a Sati, tanto que por um momento ele pensou que fosse ela na carruagem. Alguns capangas que não estavam amarrados avançam contra o mago, então ele invoca suas raízes novamente para conter a ameaça. Com isso feito, os guardas da mulher se levantam, incapazes de acreditar que os piratas Barbas Ruivas foram derrotados tão facilmente. Ike então cura os combatentes e é agradecido por sua ajuda, então o líder dos homens oferece uma recompensa, mas o feiticeiro diz que não deseja nada em troca. Nesse momento, a mulher se apresenta como Yuri Octave, a filha de quem lidera Zenóbia. Ao ouvir isso, Ike não
consegue esconder sua surpresa enquanto um homem observa a conversa de dentro da floresta ao redor. Quando a carruagem volta à estrada, Yuri agradece a ele por sua ajuda, enquanto Aiki a agradece pelo transporte até a cidade. Ela ficou impressionada com o feitiço dele, que foi capaz de derrotar os Barbas Ruivas, então imagina que o cavaleiro deve ser um nobre, mas ele diz que ele é um mago de Smoot e inventa um nome na hora, se chamando de Raik. Sati está empolgada por estar andando numa carruagem pela primeira vez, o que surpreende Yuria. Então o feiticeiro explica que ela é uma empregada de sua casa e por conta disso sabe pouco sobre o mundo. Da mesma forma, Yuria também diz que não sabe muito sobre o mundo, pois é a primeira vez que ela sai de Zenobia. Ela conheceu um homem poderoso com quem estava arranjada para casar, mas não deu certo, e Aiki fica surpreso que o homem tenha rejeitado a mulher. Porém, o que rolou na real foi que ela rejeitou, e ela menciona que se considera sortuda por ter tido a coragem de fazer isso. A cena muda mais uma vez e vemos que eles chegaram a Zenobia, onde os visitantes são levados pela nobre até o líder local, que já sabe que sua filha foi salva por forasteiros. O nome dela é Altria Octave, chefe da Federação Comercial. Ocupada como sempre, Altria pergunta se pode trabalhar enquanto conversa com os visitantes, e Aiki não tem problema com isso. O feiticeiro estuda a líder do comitê que governa Zenobia e se lembra que ela conquistou sua posição prestigiosa devido ao seu talento. Felizmente, ele encontrou sua filha no lugar certo e na hora certa, mas isso não garante que essa conversa será fácil. Na verdade, Altria pede que Yuria saia e informa que tem pouco tempo, então vai direto ao ponto, mencionando que ela quer saber o que um membro do exército do Senhor dos Demônios quer com ela, e Aiki se surpreende ao saber que ela já sabe sobre isso. E apesar da convicção na voz da mulher, o mago questiona o que a faz pensar assim, então ela explica que não há nenhum mago chamado Raik em Smoot. Além disso, Yuria e os guardas informaram que o forasteiro é um poderoso lançador de feitiços. Ela menciona também que é uma época em que a Aliança dos Reis está lutando contra os demônios, um mago aparecer em Zenobia mentindo sobre suas origens é algo que lhe chama atenção e ela quer entender os motivos. Ele então admite que ele é Aiki, governante de Valias, e que é humano, mas luta pelos demônios. Ele diz que apesar de seus pais serem humanos, ele foi criado por Romberg, o rei imortal, como um ser demoníaco. Ele menciona que sua intenção em Zenobia é formar um acordo comercial. Altria confessa que nunca tinha ouvido falar de negócio entre as duas raças, especialmente considerando que o objetivo dos demônios é destruir os humanos. Aiki argumenta que era assim no passado, mas ele, por exemplo, luta para promover a coexistência entre as duas raças. Nunca tendo ouvido falar de algo assim, a líder da federação não esconde sua surpresa, mas olhando para o humano ao lado do comandante, Altria se lembra de que o atual rei demônio é considerado diferente dos anteriores. Mesmo assim, os demônios ainda são demônios e ela não acredita que eles possam ser confiáveis, a menos que ele prove o contrário. E Aiki obviamente não tem nenhuma prova de que possa decretar um acordo entre os dois lados, mas menciona os graves problemas que a federação vem tendo com Carossa e os piratas Barbas Ruivas, então ele se oferece para eliminar a ameaça. Altria admite que esses caras causam danos equivalentes ao orçamento anual de uma cidade inteira, e deixá-los à solta só aumentará a destruição. Como líder da federação, seu papel é proteger os negócios, então ela considera aceitar a ajuda do comandante da Brigada Imortal, mas sobre algumas condições, e a primeira delas é que ele deve eliminar os piratas como ele disse que faria, e a segunda, não menos importante, é que ele deveria se casar com sua filha Yuria. E perplexo, Aiki reconhece que ele é humano, mas lembra que faz parte do exército demoníaco, e Altria Octave enfatiza que o comandante é inteligente e leal, então acredita que um dia ele se tornará um dos líderes de alto escalão dos demônios, e como ela é a representante suprema da Federação Comercial, seria benéfico para ela forjar laços com um líder militar desse calibre. De repente, um soldado aparece alertando-os que os piratas Barbas Ruivas estão atacando o porto. Lá, os invasores atracaram seus navios e estavam se preparando para saquear as mercadorias e as mulheres da cidade e matar todos os homens. Vemos que eles dispararam bolas de canhão em todas as estruturas, transformando-as em escombro diante do líder pirata conhecido como Carossa. O chefe dos ladrões ordena que qualquer um que não obedeça será esmagado. Observando o ataque pela janela, Altria exige uma resposta rápida de Aiki. Logo depois, ele e Sati seguem para o porto e Aiki salvam os soldados de Zenobia debaixo dos escombros. O homem explica que os piratas estavam atrás de uma carga de um dos navios que deveria zarpar hoje, e embora o alvo fosse apenas uma embarcação, o guarda instiga Aiki a não subestimar os piratas, pois seu líder, Carossa, é um poderoso mago cujos truques são capazes de lançar os ataques mais inesperados, especialmente porque Zenobia nunca conseguiu descobrir onde fica o esconderijo dele. Diante disso, Aiki sugere que aguardem o próximo ataque antes de planejar um contra-ataque, então as defesas devem estar prontas. Mais tarde, o comandante dos demônios se junta aos oficiais de Zenobia para elaborar uma estratégia, e Sati sente que não pode ser muito útil por ali, então vai preparar as refeições. E quando ela chega à cozinha, uma das empregadas a confunde com Yuria, a filha da líder. Então a empregada rapidamente a corrige, e depois de se desculpar, a mulher menciona que adoraria sua ajuda por ali, mas seria repreendida se permitisse que os convidados ajudassem. E a cena muda e vemos que enquanto isso, Yuria vai até Aiki e puxa para o seu quarto para discutir o casamento, e o comandante a assegura que vai conversar com a mãe dela e tal, para que
ela possa mudar de ideia, pois ele tem certeza de que a filha está desconfortável com isso. Porém, contudo e entretanto, a verdade é que Yuri está super motivada a se casar com ele, porque se apaixonou por ele à primeira vista. E Aiki fica perplexo e pensativo, pois eles se conheceram há menos de um dia. Então a garota chora e começa a perguntar se ele não gosta dela. E embaraçado, o jovem tenta explicar que eles estão indo de 0 a 100 rápido demais, enquanto Sachi observava a conversa pela fresta da porta e reflete que os nobres são bastante estranhos com esse hábito de casar com alguém que mal conhecem. Além disso, ela sente algo estranho sobre a possibilidade de essa mulher se casar com seu chefe, e Aiki percebe essa reação da empregada e então vai atrás dela, mas Sachi já havia desaparecido. Para se distrair, a garota sai em busca de ingredientes que deixariam Aiki feliz. Afinal, ela é apenas uma empregada e nada mais. E perto dali, o homem que estava espionando cada movimento dos forasteiros na cidade aparece novamente, dessa vez espionando apenas Sachi. Quando a garota entra em um beco durante as compras, o homem a agarra por trás e a nocauteia. Algum tempo depois, ela se encontra em um esconderijo de piratas a pedido do capitão, onde ele havia solicitado a filha do líder de Zenobia, mas o pirata acabou confundindo a Yuria com a Sachi, e pensando que ele será promovido por seu grande feito, o capanga explode em gargalhadas, então Sachi aproveita a distração para começar a correr. Porém, ao chegar em uma porta, ela sai e se encontra em pleno alto mar, completamente isolada no meio do oceano, cercada por todos aqueles homens perversos. Após Sachi se encontrar diante de um oceano vasto, Karosa a percebe por ali e se pergunta se essa é a garota que seu subordinado capturou. Seu subordinado confirma que sim, e ele percebe que o cara capturou a pessoa errada, mas não se importa muito com isso, afinal, ele precisava de uma empregada. Vendo sua situação, Sachi se lembra de seu mestre e em uma mudança de cena, vemos a cidade, onde Aiki descobre que Sachi foi sequestrada. O soldado que a protegia pede desculpas por sua negligência e suspeita que os piratas estejam por trás disso. Eles acreditam que eles fugiram para o mar e encontrá-los agora seria difícil. Aiki menciona que irá localizá-los por conta própria e pede a Eltria que lhe empreste um navio. Ela concorda e lhe cede o que foi pedido. Em seguida, vemos Aiki indo para o mar a bordo do navio com a esperança de chegar a tempo de resgatar Sachi. Ele se lembra de todas as memórias felizes que teve com ela e afirma que vai salvá-la a qualquer custo. A cena muda e de volta ao navio pirata, vemos Sachi vestindo roupas curtas com o intuito de agradar Karosa, e ela obviamente fica envergonhada com isso. Ela se pergunta por que precisa vestir algo assim, e ele explica que é dever de uma empregada servir seu mestre. Isso significa que ela deve estar disposta a fazer qualquer coisa para agradar seu mestre, e ele lhe diz para simplesmente ouvir o que ele diz e fazer o que ele quer. Ela não concorda com isso e se lembra de quando Aiki a tornou sua empregada. Ele lhe prometeu protegê-la e retribuir por seus serviços. Aiki perguntou se ela estava de acordo com essas condições e Sachi ficou satisfeita com isso. Ela decide superar sua situação atual e retornar ao seu mestre de alguma forma, e diz a Karosa que gostaria de fazer algo típico de uma empregada, em vez de ficar acorrentada assim. Nisso ela se oferece para cozinhar para ele e ele concorda em deixá-la fazer isso. A cena então muda para a cozinha, onde ela prepara alguns vegetais. Ela observa os guardas posicionados na cozinha para vigiá-la e olha ao redor em busca de algo que possa ajudá-la a escapar. Ela então elabora um plano e pergunta aos guardas se eles têm álcool. Ela menciona que prefere algo mais forte e eles se perguntam se ela quer algo para beber, mas ela diz que pretende usar o álcool como tempero para melhorar o sabor da comida. Eles então trazem o álcool para ela e Sachi adiciona a bebida na panela enquanto grelha a carne. Por conta da grande quantidade de álcool inserida, a panela começa a pegar fogo e os guardas tentam apagar as chamas antes que o negócio tome proporções perigosas, mas Sachi derrama um pouco de álcool em um deles, fazendo o fogo se espalhar pelo corpo do guarda. O outro que estava por ali ajuda a apagar o fogo e Sachi aproveita a oportunidade para escapar da cozinha. Os guardas conseguem apagar o fogo, mas percebem que ela desapareceu. Então vemos Sachi fugindo e ela até encontra alguns piratas em seu caminho, mas consegue se esconder deles. Os piratas ouvem uma confusão na cozinha e vão verificar, pensando que é algum tipo de briga por comida ou algo do tipo. Sachi então abre uma das muitas caixas onde está escondida e encontra os bens que provavelmente foram roubados da cidade. Ela pensa que precisa contar isso ao seu mestre, mas se lembra que está em um navio, e mesmo que seu mestre seja poderoso, será difícil para ele encontrá-la. Ela se pergunta o que pode fazer para remediar isso e nota uma vela acesa, e isso lhe dá uma ideia. A cena muda mais uma vez e agora vemos Karosa olhando para outra roupa provocante de empregada, animado para que Sachi a vista. Um de seus subordinados então surge por ali e informa freneticamente que o navio está pegando fogo. Vemos Sachi escondida ali dentro de um barril e descobrimos que ela é a responsável por toda essa confusão. Ela espera que seu mestre perceba o incêndio e os piratas começam a procurá-la por todo o navio. Eles dizem que irão ensinar uma lição a ela por se opor a eles, enquanto Sachi está escondida silenciosamente ali dentro. Nisso ela percebe que tudo ficou silencioso do lado de fora e sai para verificar, apenas para encontrar os dois guardas de antes à sua frente. Eles mencionam que seus narizes são aguçados o suficiente para detectar o cheiro de uma mulher e chutam o barril para fazê-la sair. Eles pedem que ela se renda pacificamente, mas Sachi não tem intenção de fazer isso e atinge um deles com a tampa do barril. Ela então foge, pensando que seu mestre com certeza salvará, mas Karosa usa sua magia
em uma das suas pernas para impedi-la. Ele afirma que não vai matá-la, mas terá que puni-la por suas ações e decide que vai cortar uma de suas pernas. Nisso, um dos piratas tenta cortar a perna dela, mas Ike chega a tempo de salvá-la e afasta o meliante. Caroça se pergunta quem ele é e Ike menciona que fez uma promessa de protegê-la e pretende cumpri-la. Ele afirma que não vai deixar ninguém sair impune dessa e Sachi corre em direção a ele. Caroça então ordena que eles capturem Ike e eles avançam contra ele, mas Ike para alguns deles com magia de barreira e derrota os outros usando magia de relâmpago. Ele então usa magia de vento para lançar o resto dos capangas do pirata para fora do navio e Sachi se pergunta se já acabou. Ike pergunta se ela está bem e ela menciona que sim. Ele fica feliz em ver que ela não está machucada ou algo do tipo e ela agradece por sua preocupação, mesmo sendo apenas uma empregada para ele. Ela pensa que poderia ser facilmente substituída, mas Ike diz que ela é sua empregada e que nunca irá abandoná-la. Ele então menciona que conseguiu ver o sinal à distância e isso foi prova de sua confiança nele. Ike a elogia por seu esforço e Caroça, que ainda está no navio, interrompe o reencontro e menciona que Ike não é um mago comum. Ele então usa um canhão de água em Ike e Sachi, mas Ike consegue bloquear com a barreira. Caroça fica impressionado que Ike conseguiu encontrar o navio, mas afirma que Sachi agora é sua empregada e na sequência ataca Ike com magia de água, mas Ike consegue desviar e bloquear o ataque para proteger Sachi. Ike então foge para dentro do navio e Caroça vai atrás dele pensando que eles não podem escapar, afinal eles estão em um navio no meio do mar. Ele então os ataca novamente com um canhão de água e isso os lança para fora do navio. Caroça então pensa que talvez tenha ido longe demais, mas percebe que Ike ainda está bem e está flutuando sobre a água junto com Sachi. Ike então carrega um poderoso feitiço de água e lembra a Caroça que diz que não ia deixá-lo escapar dessa. Nisso ele ataca o pirata com um feitiço enorme de água e as pessoas que acompanharam Ike no outro navio conseguem ver isso à distância e se perguntam o que tá rolando por lá. Eis então que em meio a tudo isso, o tal do Caroça acaba sendo arremessado para dentro do navio deles e eles ficam chocados ao vê-lo. Logo depois, Ike e Sachi também se juntam a eles e Ike menciona que deveriam voltar agora. Em seguida, vemos o navio retornando à cidade do comércio com a tripulação pirata capturada e Ike diz a Sachi que conseguiu capturar os piratas por causa dela. Ele só conseguiu localizá-los por causa da manobra que ela fez e também conseguiram recuperar os bens roubados por causa disso. Sachi fica super feliz ao ouvir os elogios dele e a cena corta para Eltria parabenizando Ike por capturar os piratas vivos. Ike menciona que simplesmente não gosta de matar desnecessariamente e ela fica surpresa ao ouvir isso de alguém que está no exército do Senhor Demônio. Ela menciona que agora devem prosseguir com um acordo comercial já que ele cumpriu com as condições e pede para ele manter esse acordo em sigilo, pois nada de bom sairá se a Aliança dos Reis descobrir sobre isso. Ike concorda e agradece a ela por estar disposta a negociar com eles. Ela então menciona que devem discutir os termos do acordo em detalhes e os dois começam a trabalhar nisso. A cena então corta para uma cidade pós-guerra que está em frangalhos, onde vemos corpos de demônios espalhados pela cidade. Percebemos que os outros demônios estão feridos e descobrimos que Séfiro também está ferida. Ela está sendo curada por um de seus subordinados e nisso descobrimos que a guerra por ali está levando eles ao limite e que eles estão com poucas provisões. Segundo Séfiro, eles têm apenas o suficiente para durar 3 dias e Fiorentina descobre que nem encontraram suprimentos na cidade que atacaram. Eles perceberam que foram enganados para atacar esse lugar e Séfiro descobre que o exército da Aliança quer matá-los de fome. Ela afirma que entrará em batalha mais uma vez, mas Fiorentina aconselha não fazer isso, pois ela ainda não está completamente curada. Séfiro sabe que apenas esperar não vai melhorar a situação e ela está determinada a derrotar o máximo de humanos que puder, mesmo que vá de arrasta fazendo isso. Caramba, o pessoal ali está em péssima situação. A cena corta para Zenobia, onde vemos Ike, que não tá sabendo de nada do que tá rolando por lá, vestindo uma roupa elegante. Sachi então aparece por ali usando um vestido bonito e elogia Ike por sua aparência. Ele retribui o elogio e se pergunta se ela já está bem o suficiente para sair da cama. Ela diz que está bem e menciona que seria uma pena não ir à festa que já está sendo realizada em homenagem a eles. Ela também comenta que não quer desperdiçar o belo vestido que recebeu de Eltria e Yuria então surge por ali e corre para os braços de Ike. Ela pergunta se ele estava planejando deixá-la para trás e ele tenta gentilmente ali fazê-la soltá-lo. Yuria não entende a dica e Sachi informa que as pessoas ao redor estão olhando para eles, o que faz com que Yuria solte Ike. Sachi então dá uma arrumada na roupa de Ike e eles entram para o salão de festas. Ao entrarem, todos observam Ike e pensam como ele se parece um homem comum e não conseguem acreditar que esse é o homem por quem Yuria se apaixonou. Yuria diz a ele para não se preocupar com isso porque ela acha ele bonito e Ike agradece a ela por isso. Eles então vão ao encontro de Eltria, que diz que a filha dela está linda como sempre. Ela menciona que tem um bom olho para talentos, já que escolheu Ike como marido, e Yuri afirma que isso não é surpreendente, já que ela é sua filha. Eltria então menciona que deixará Yuri aos cuidados de Ike, o que o deixa surpreso. Ele pede uma explicação,
e Eltra menciona que o tratado foi concluído, então ele terá que cumprir a condição restante, ou seja, casar com a Yuria. Em seguida é anunciado que Ike e Yuria vão se casar, e Ike, meio que desesperado, pergunta como foi parar em um casamento quando só veio para assinar um acordo comercial. Eltra então diz que cancelará o acordo comercial se ele se recusar, e Ike menciona que isso é muito repentino para ele. Porém, nesse momento algo cai no salão de festas, tirando Ike dessa situação. Toda a mansão é então envolta em uma espécie de névoa branca, e Ike percebe a presença de uma figura em sua frente. Essa figura é ninguém menos que Dairoku Ten, a rainha demônio. Ela diz que surgiu uma urgência e ele precisa voltar imediatamente, porque do contrário, Sephiroth irá de arrasta. A cena então muda mais uma vez e vemos que em outro lugar, Sephiroth está com os segundos de vida contados contra o exército humano. E justamente no pior momento possível é que esse episódio acaba, e eu estou com muito medo de que a Sephiroth acabe indo de vala nessa situação. Mas infelizmente só resta aguardar para vermos de que forma essa situação irá se resolver, se vai dar tudo certo ou não. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.